No ar, mais um podcast One BRZ, podcast para você. Esse é o episódio número 1, o primeiro foi um trailer, né? Carolina Lara e eu, André Dweck, estamos gravando hoje pela primeira vez num convidado mais do que especial para você que está assistindo a gente no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio, Apple Podcast e outras plataformas também. Carolina Lara, primeiro podcast que nós temos um convidado muito especial, mas eu vou deixar você chamar o nosso convidado. A gente está muito animado de estar aqui. É o primeiro oficial, o outro foi um teste para a gente poder relaxar, se entender aqui com tudo. E o Sérgio Ol é um brasileiro, acho que especial para o Brasil e eu sei que futuramente para o mundo. A gente está muito feliz de estar aqui, poder escutar a sua história, como que você criou isso tudo e como que você está ajudando tantas pessoas a quebrarem tantas barreiras, que no Brasil é tão difícil. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui. Seja bem-vindo. Se apresente para quem chegou de Marte hoje e não conhece Sérgio Ol, você que chegou de Júpiter, de Marte e não conhece Sérgio Ol, eu vou deixar ele se apresentar para você se situar. Exatamente. Meu nome é Sérgio Ol, eu sou paulistano, nasci de São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Eu até hoje falo que eu sou empreendedor antes de ser empresário, porque isso é a nossa essência, né? De empreender. Sou filho de um metalúrgico e de uma empregada doméstica e eu sou o terceiro filho de 6 irmãos. Naquela época tinha televisão. Mas, né, fazer o quê? Acho que a minha mãe queria casal e nunca conseguiu fazer o casal. Nasceu a primeira mulher, o resto tudo homem. Ela desistiu, né? Mas é uma família cristã também, né? Que nasceu com princípios, com uma base bem sólida. E eu sou esse cara sonhador, né? Esse cara muito otimista e que sempre procurou levar otimismo para aquelas pessoas, principalmente empreendedores que vivem no nosso país, que lutam, né, para querer vencer na vida. Assim, você pode, basta você querer. E esse é o Sérgio, né? Que bom, que bom. Bom, eu que tive o privilégio de assistir uma palestra sua ontem, aqui no Lead Miami, que é um grupo de líderes empresariais, você já está fazendo um tour por Nova York, e eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito, que eu acho que é muito legal, né? E, logicamente, depois a gente vai emendar nessa tua parte empreendedora, como publicitário, como visionário, tua parte também social, que eu acho muito, muito bacana o trabalho social que você faz para o terceiro setor. Mas antes disso, eu queria começar exatamente com aquilo que você falou lá, o transformador de nãos. E você usa muito esse slogan, esse jargão, esse conceito que eu acho que impacta muita gente, principalmente quem vai estar ouvindo o nosso podcast, que a gente quer inspirar as pessoas, a gente quer compartilhar experiências e, logicamente, trocar ideias aqui. Eu, a Carol, você, enfim. Mas para muita gente que pode estar ouvindo a gente, pode também ser ajudado, assim como você contou alguns casos ontem que te inspiraram para você estar aqui hoje em Miami. Semana passada você estava em Nova York, em Orlando, voltando para São Paulo, Vale do Silício. Enfim, o mundo vai ficar pequeno para você daqui para frente, que eu tenho certeza. Ah, é verdade. Eu falei em 2019, antes da pandemia, assim, um dia eu vou para os Estados Unidos abrir um escritório, ou de repente encontrar oportunidades para trazer mais visibilidade para esse negócio. Eu estou aqui, sabe? Pleno, zerei, assim, conheci pessoas maravilhosas, estou conhecendo, eu sempre falo, na época que eu trabalhava com comunicação, falava que quem não tem network não tem nada, né? Então, eu construí aqui novas conexões e para mim, o não, ele sempre existiu. Minha mãe falava assim, vai lá, o não você já tem. Então, se você não arriscar, você não vai conquistar, não seja que nem o seu pai, que sempre foi frustrado de não correr atrás dos sonhos, né? Então, o não, ele sempre fez parte da minha jornada empreendedora, né? E uma coisa que eu sempre falo, e às vezes entra no outro lado social, que quando a gente entra no recorte de raça, né? Porque uma vez um rapaz falou assim, mas não é que você não consegue, é porque você é um cara muito além da expectativa, né? Porque você foi criado dessa forma, sim, porque eu tive uma mãe que me incentivou, nunca falou não, você pode.
Quantas famílias são desestruturadas no nosso país que tem filhos que sonham em realizar e ser algo, e os pais falam, vai estudar, ficar perdendo tempo com essas coisas, né? E o meu não vem daí, né? Porque eu comecei a ser sonhador desde os meus 6, 7 anos. E os meus irmãos, e a minha perseguição começou dentro de casa, né? Meus irmãos falavam assim, você é um sonhador. Falavam que eu sonhava que eu viajava na maionese, ou que na grande parte da minha jornada eu era um cara deslumbrado, né? Mas não, eu descobri que eu era um empreendedor, né? Eu descobri que esse lado de empreender, né? Roberto Justo dizia que o empreendedor, ele nasce nas suas maiores adversidades, né? Enquanto muitos falam que sou empreendedor, o empreendedor de verdade é aquele que começou seu negócio na garagem, né? Que contrariou o não, mostrou assim, ao sair um pouquinho da minha caixinha, porque eu tenho certeza que eu vou trazer coisas muito boas para dentro dela, né? Com quantos anos você entendeu que você era empreendedor? Ou que você era... Acho que criança a gente se entende sonhador, não empreendedor. Mas que você era sonhador e que a sua mãe te deu apoio. Com idade, mais ou menos? Eu descobri que com uns 10, 11 anos, eu queria ser empresário. Naquela época, acho que em 1987, tinha um filme, que tem até uma sequência que saiu recentemente, do Wall Street. Charlie Sheen e Michael Douglas. A Carol não vai lembrar, porque ela era muito nova. Nós temos a mesma idade, né? 73, 74. Ela é 80 e poucos, não vai lembrar. Não, é verdade. 81. Pô, acho que naquela época passou o filme, acho que você era bem pequenininha. Mas assim, era um filme que mostrava o mundo de Wall Street. E quando eu vi aquilo, eu falava assim, mãe, um dia eu vou trabalhar com isso. E ela na pia lavando a loucinha lá, falou assim, não, você vai. Ela nem tava vendo o filme. Não, você vai, né? E aí eu vi aquele mundo, né, do mundo de negócios. E aí eu fiz uma brincadeira um dia falando assim, quem não assistiu Mulheres de Areia, né? Uhum. Assisti. Sim. Assistiu. Assisti, eu lembro. E aquele mundo da corretora, que era o que o ator fazia, que eu esqueci o nome do ator que fazia, que tinha o mundo da corretora, né? Quando eu via a novela, eu queria ver a parte da corretora, né? Dele sentado no escritório falando, né? Assim, aquele mundo brilhava os olhos. Mas com 10 anos foi quando eu falei assim, eu quero ser empresário. E aí veio a pergunta, o que eu vou ser da minha vida? Porque eu descobri que eu era criativo. E os meus irmãos não entendiam essa criatividade, né? Porque nasci em 1974, 10 anos, 1984. E aí o mundo nem se falava em globalização, quanto menos as diretas já não haviam acontecido, nós estávamos no analógico, né? Eu agora imagino um cara empreender daquela época sem nada de tecnologia, né? Fazer na unha mesmo as coisas, sabe? Criar. Eu ia para os eventos, quando eu tive minha agência mais para frente, a gente vai chegando nesse ponto, eu tava com calhamaça de cartão de visitas. Posso perguntar uma coisa? Porque eu acho que isso é tão importante. E eu vejo o que aconteceu na sua história. E eu acho que é um exemplo muito importante. Eu espero que muitas pessoas de periferias, no Rio a gente chama de subúrbio, escutem isso. Porque eu acho que existe uma barreira social, quando você nasce num subúrbio ou na periferia, de achar que aquilo não te pertence e de você nem se permitir sonhar. E uma barreira racial também. Mas você claramente não viu essa barreira. Eu acho que a maioria das pessoas vem a barreira e não conseguem passar. Sim. Às vezes é de pegar um ônibus, que ela pega para qualquer outro lugar e até no Rio, a Zona Sul, e até Ipanema, Leblon. Quem mora no subúrbio, o ônibus é o mesmo valor, eles não se permitem ir até a praia Ipanema. Sim. O que você acha que tirou, que não fez você não enxergar? Foi sua mãe? Foi educação? Foi escola? Sim. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que uma grande parte foi a minha mãe, porque ela falava assim, uma vez eu lembro, ela falou assim, mãe, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero te dar uma casa do jeito que a senhora quer. Ela falou assim, você pode ser o que você quiser, Sérgio, mas você vai ter que seguir alguns passos. Primeiro, você vai ter que se vestir bem, porque você pode ser um corpo preto facilmente confundido. Então, ela estava me preparando. Forte, hein? Porque naquela época tinha esse negócio lá, eu morava num bairro totalmente periférico, né? Tinha justiceiro.
Sim. Tinha, quem conhece a história do Rota 66? É. Então, tinha toque de recolher. A gente estava no meio da criminalidade, porque era um bairro totalmente periférico. Era em Capão Redondo, né? Na Zona Valo Sul. Velho, Capão Redondo ali. E ela falava assim, se vista bem. Ela falava, você tem que ser um jovem culto. Tenha noções de conhecimentos gerais do que acontece no seu entorno e no mundo. Para que você seja um jovem que tenha assunto, seja interessante. Então, eu fazia muito isso. O terceiro ponto, ela falava assim, preserve seu nome, porque um dia você vai precisar dele. E naquela época falava muito sobre posses, né? Ter terreno, ter nome limpo, para construir um futuro, aposentadoria. E depois ela falou sobre... quando você for empreender, muitas vezes as pessoas vão duvidar da sua capacidade. Muitas vezes elas vão não acreditar que você é o dono do seu próprio negócio. E você tem que ter muita força para tentar absorver isso e ver isso como um desafio, porque isso se chama preconceito. E as pessoas vão te julgar pelo tom da sua pele. Então, se você não tiver bem isso na sua mente, você pode ser uma vítima do sistema. E o sistema, como a gente fala que nosso sistema ele é racista, né, lá no Brasil, né, toda a parte institucional que fala, né, Sim. não sei o termo, constrói essa visão, né, de nos colocar à margem do sistema. E aí, segundo, ela falou assim, estude. Eu vim de uma época que fazer faculdade era caro, né? Então, não tinha ProUni, não tinha essas coisas. E pouca gente se formava, não tinha cota. né? Exatamente. Então, acho que a criação, ela foi a base de tudo. A minha mãe tratava os 5 homens como se fossem mulheres dentro de casa. Eu cresci com princípios assim, você vai brincar na rua? Você vai brincar na rua depois que você lavar a louça, você fizer isso, se for para a escola, se você não tiver... Ela fala assim, primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, a gente só ia para a rua brincar com os nossos amigos, ter a nossa infância, quando ela chegasse, visse a casa... Isso é que se não fizesse. A gente apanhava mesmo, né? Então, a minha mãe, ela falava assim, eu estou preparando vocês para o mundo, porque um dia eu não vou estar aqui. Então, e a gente fala assim, minha mãe vai viver até os seus 70, 80, 90 anos, né? E acho que a criação ela teve um papel muito importante para me preparar para o mundo, né? Sim, eu vejo muitos outros que têm uma questão muito social, é uma questão muito local. Então, eu tento geralmente estar perto dessas pessoas para falar, você consegue, você é inteligente. Ah, mas o mundo isso nunca vai acabar. O mindset forte, né? É. A mente forte, as barreiras que a Carol estava falando, eu acho que quebra muita barreira, né? Exato. A sua mãe foi a primeira. A sua mãe, eu vou dizer, uma mãe atípica para uma mãe de periferia. Ela estudou muito? Não, por que pareça. Vou te dar um exemplo. A foto que eu coloquei no evento, mostrei a foto da minha mãe, minha avó, segurando meu irmão caçula e tá eu... Na palestra, né? Você estava no telão. Exatamente. PowerPoint. A minha avó, ela é filha e neta de escravos. Então, a minha avó não teve oportunidade de abrir... Minha avó não teve a oportunidade de abrir conta em banco, votar. Ela não... O dinheiro ela guardava literalmente embaixo no colchão. E naquela época, quando a minha mãe falava sobre posses, o que a minha avó comprava? Terreno. Então, ela comprou alguns terrenos. Foi um desses que ela antecipou a herança da minha mãe para comprar a nossa casa, o nosso terreno. E a minha avó falava para minha mãe, vocês têm que estudar. Vocês têm que dar a possibilidade para os seus filhos pensarem de forma empoderada, de quererem conquistar espaços. E a minha mãe não pôde estudar, porque minha mãe, ela casou nova, teve os filhos. O meu pai morava em Espírito Santo, capixaba, de lá de Vila Velha. Ele já tinha um negócio com os irmãos que eram 3 lavanderias. Ele largou mão do negócio para vir para São Paulo. E aí que está a frustração dele, porque poderia ter continuado o negócio. E a minha mãe ela não pôde estudar. A única da família por parte da minha mãe, foi minha tia que estudou, fez faculdade, chefe de enfermagem, trabalhou em grandes hospitais. E a minha mãe falava assim, olha, eu não consegui, mas a única coisa que eu não abro mão é que vocês não levam o estudo a sério para que vocês possam oferecer para os filhos de vocês um legado, a possibilidade deles serem o que eles querem. E aí, quando eu falo da minha avó,
para ela ter sido filha e neta de escravos. Existe uma cronologia muito pequena quando a gente fala sobre a nossa emancipação. Se nós, não tão diferente, ao contrário, ou parecido com o processo pós-escravagista na América, tivéssemos tido um pedaço de terra e um bicho, a gente já teria posse. A gente teria por onde começar. E aqui foi assim. Sim. Lá não. Lá a gente foi, grande parte das pessoas foram colocadas nas ruas e tendo que pedir o emprego de volta para os seus senhorios, né, em troca de um espaço até de alimento, para começar a construir a vida. E a minha avó, ela sentiu todo esse reflexo, numa linha de tempo muito curta. Minha avó morreu tem uns 10, 12 anos, quase uns 15 anos. E aí eu faço essa conta assim, realmente, minha mãe ela não teve oportunidade. Ela poderia ter tido oportunidade se a minha avó tivesse tido oportunidade. Porque sua mãe tinha um mindset totalmente empreendedor. Minha mãe era toda ativa, sabe? Minha mãe era uma ótima dançarina, ela dançava bem um twist. Meu pai, então, já entrava Minha mãe era super ativa, então ela sabia que criar 6 filhos tinha um desafio maior. Então ela foi trabalhar, meu pai virou metalúrgico. E a única coisa que eles podiam fazer, falar assim, ó, criei vocês com uma mentalidade cristã para que vocês pudessem entender o certo e o errado. E também a possibilidade de vocês entenderem que, discernindo do certo e errado, vocês vão saber qual o próximo passo que vocês vão dar para a vida de vocês. Que é estudar, depois formar uma família, de repente, quem sabe, progredir. Eu queria entrar exatamente nesse ponto. Que você começou a trabalhar muito novo. E eu queria entender da onde foi que você partiu até onde você está hoje, né? Você chegou não ainda porque tem muito para chegar. Sim. Nessa formação familiar, mas principalmente quando você começou a trabalhar em empresas grandes, né? Sim. E aí começou a tua carreira, queria que você falasse um pouquinho, porque é uma história bem bacana. Sempre fui empreendedor mesmo, sempre procurei oportunidades de fazer dinheiro. E aí eu percebi que a única forma de eu construir algo para mim, essa minha liberdade, era começar a trabalhar em alguma empresa. E a minha irmã trabalhava no Grupo Mapping, que era a maior rede de departamentos. Quem não conhece aquela música? Mapping, venha correndo, Mapping é a liquidação. Exatamente. Liquidação do Mapping. Esse eu não conheço. Essa é de São Paulo, Com certeza. Lá assim, no centro da cidade. Foi muito lá. Foi um sucesso, né? Sim. Era uma referência e ela, por trabalhar lá, ela conseguiu uma vaga para mensageiro. Então, eu fui trabalhar em umas filiais. E eu via no Mapping uma possibilidade de eu ser... Eu já me via como um jovem diretor, porque quando eu fui trabalhar na Matriz, eu vi ali... Eu não trabalhava na loja, eu trabalhava no banco e na financiadora Mapping. Que é ali na Viaduto do Chá? Quirino de Andrade. Isso, ali no centro da cidade de São Paulo, para quem não conhece. Né? Exatamente. E lá, quando eu comecei a trabalhar, eu via a diretoria. Eu trabalhava na cobrança, 4º andar. E a diretoria ficava no 5º. Eu via aqueles homens todos engaravatados, chegando lá da garagem. E eu falei assim, um dia eu vou chegar lá. Só que o fato de eu ter tido uma criação e numa religião, minha mãe falava sobre vestir bem, eu sempre gostei de me vestir bem. E eu era o único office boy que estava estando em gravata. Que legal. E assim, já chamou a atenção, destacou. Exatamente. Quando os caras, eu entrava pelo térreo, eles subiam pela garagem, eu entrava pelo térreo, eles ficavam assim, vendo um jovem desse tamanho. Pastinha debaixo do braço? Pastinha. Eles ficavam olhando assim, quem é? De onde que ele é? Aí eu falei, é o office boy do 4º andar. Assim, vestiu a camisa da empresa. Então, quer dizer, eu já comecei a chamar a atenção deles. E eu fiquei nessa empresa por 8 anos e nessa empresa foi onde eu aprendi o trabalho em equipe, porque é uma empresa que mexe com muitos contratos, era financiamento, era empréstimo, era alocação também de imóveis. E lá eu fui aprendendo a vida corporativa, né? E, ao mesmo tempo, correndo atrás do sonho de construir uma carreira intraempreendedora dentro da empresa. Mas, desafios, né? Aquilo, e por cada passagem eu lembro da minha mãe, né? Porque ela falava assim que muitos duvidariam da minha capacidade. E foi no Mapping que eu tive a primeira experiência com racismo. E aí que eu lembrei da minha mãe. Puxa, bem que a senhora falou, né? E eu não me deixei abalar e me ver por vencido, porque eu sempre fui muito
de afronte, mas não do desrespeito. Não, tá errado, papapá, tá errado. Um dia a gente vai se encontrar. Isso chama-se personalidade. Exatamente. E aí, nesse momento, né, uma empresa que eu fiquei durante 8 anos, eu fui colocado no arquivo morto dessa empresa. Para quem não sabe, né, o arquivo morto, só para a gente explicar direito, essa nova geração, não é um arquivo que está morto, nada disso. Era aqueles gabinetes, né? Que você puxava, tinha um monte de papel, você precisava organizar. E eram salas gigantes, né? Um porão. Porque não tinha nada digital. Não tinha nada digital. Arquivo, eu sei porque eu também trabalhei nessa parte. Falei assim, hoje é teu dia de arquivo morto. Era o pior dia da semana. Nossa, eu odiava. É um HD físico da empresa. Exatamente. Exato. É aquela vida analógica era difícil, sim, né? Sim. Mas assim, ele me colocou, e naquela época eu fui embaixo da garagem. Então, eu subia no quarto andar, batia o ponto e ia lá pra baixo. O cara não queria me ver. E aí eu falei, cheguei lá embaixo, vi um montoeiro de papel. Eu falei, não vou ficar nessa bagunça. O departamento jurídico demorava uma semana para encontrar um contrato. E aí eu falei assim, preciso fazer alguma coisa porque eu vou ser vencido por isso, né? E vão esquecer de mim. Foi quando eu comecei a entender qual é o processo de procura e de busca de um contrato para montar um processo de... Um documento, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer um desenho, e aí eu falei assim, eu não vou falar para o meu chefe, porque ele vai falar para eu não fazer e ele vai fazer de tudo para me impedir. Mas o chefe dele é meu chefe também, né? Chefe do chefe. Verdade. Foi quando eu liguei para o 5º andar da diretoria, gostaria de falar com o doutor, fulano de tal. Mas Sérgio, é urgentíssimo. Sérgio, tudo bem? Tudo? O que você quer falar comigo? Eu estou montando um projeto, eu gostaria da sua aprovação, mas você pode falar com... Não vai ter que ser com o senhor, é uma surpresa. Você tinha quantos anos aí? 15, 16? Tinha 16 para 17 anos. Não, tudo bem, vem para cá. Subi e expliquei, olha, o arquivo morto tem esse problema. Eu quero resolver dessa forma, que eu acho que vai melhorar a produtividade da área jurídica e da cobrança. E quanto tempo você me dá para isso? Quanto tempo você precisa? Eu falei assim, acho que dá pela bagunça, dá uns 6 meses ali. Pode começar. Assim, quando eu terminar, você me avisa que a gente vai lá ver. O que eu quero fazer em 6 meses, eu fiz em 3 meses. E aí ele falou assim, doutor, terminei. Tá ok, a gente vai almoçar e na hora do almoço a gente vai direto para lá. E aí ele chamou o chefe também. Lógico. Chegou um cara com o bigodão lá. E aí ele falou assim, pois bem, Sérgio, me fala o que você fez. Agora pode ligar para o jurídico e perguntar qual o contrato que está difícil de encontrar. Ligou para o jurídico na hora, pelo ramal, é o contrato tal do vencimento tal, da folha tal, do tipo de serviço tal. Conta aí no relógio. Fui lá, puxei a caixa, peguei o contrato, o vencimento está aqui. Mas não tem problema não. Pede mais 2. Quais são os outros contratos, processos que você tem? Mais 2 processos. Fui lá, peguei. Demorei menos de 1 minuto para... Que era uma semana. Nossa. Uau. E aí ele falou assim, poxa, Sérgio, como que você conseguiu? Foi uma lógica, fiz isso, separei tudo por filial. Por setor, por ordem alfabética, por loja. E aí ele falou assim, poxa... Esse era o Excel físico. Exatamente. Aí o cara falou assim, esse Excel vai para todos os arquivos de todas as lojas. De todas as lojas. E aí foi quando eles entenderam um pouquinho do meu valor. Claro que meu chefe não gostou, mas também ele ficou pouco tempo na empresa, pediu conta, foi mandado embora. Mas não gostou porque você fez o que ele deveria ter feito? Não, porque eu não falei para ele, levou o mérito. Ele já não gostava de mim, porque eu falei que um dia eu tomaria o lugar dele, né? E eu pensei, de uma forma da sadia, poxa, legal, quando eu vou te preparar, tipo mentorar. Quando eu subir eu te puxo. Não, ele viu isso como um afrontamento. E também, eu tive isso também na minha carreira, igualzinho. Poxa, e naquela época eles não entendiam isso. Acho que hoje talvez até, dependendo que você do segmento. tem que trabalhar em time, né? Mas na época era uma coisa, a hierarquia era muito mais duro. Exato. Então o chefe era o chefe, intocável, e ninguém era promovido enquanto o chefe não saía. Exatamente. Hoje até tem os pares, né? Tem, enfim, as instituições são mais livres, né? Mas na época tinha lá a caixinha, né? O presidente, o diretor ABC, o gerente, o chefe, e você não conseguia dar um jump, né? Passar por algumas etapas. Então, mas quem conseguia, né? Tô até te ouvindo falar, que é interessante a gente compartilhar isso com quem está assistindo a gente, com quem está ouvindo a gente. Isso foi uma quebra de paradigma, eu acho que duplamente, né? Você estava falando um pouquinho de racismo, e aí você, quando provou isso, além de quebrar a barreira do preconceito, você também acabou
chamando a atenção de uma coisa que as pessoas às vezes não dão oportunidade, que é a capacidade intelectual. Exato. Que as pessoas te julgam pela sua cor, pela sua religião, por onde você mora, de onde você veio. Eu também estudei num colégio interno de crianças carentes e os meus amigos que estudavam em escola particular se achavam melhores do que eu. Porque eles estudaram numa escola melhor, mas a capacidade intelectual nem sempre se aprende na escola. Você aprendeu, no caso, com a sua mãe dentro de casa. Sim. Então, e a empresa também não chegou lá e te ensinou como fazer. E aí, eu queria que você desse uma sequência nisso, para o teu pulo depois que você deu, saindo do mapping, para ser o empreendedor, o publicitário, o empresário, enfim, Sim. e tudo isso que você se tornou hoje. É uma jornada louca, né? Porque, assim, passei por, acho que 2 ou 3 ou 4 promoções, fiquei 8 anos, até o banco queria oferecer O Banco Mapping. Queria bancar 100% da minha faculdade de Direito Que legal. e deixar um carro à minha disposição. E aí eu decidi não seguir esse caminho, porque eu não queria Isso ser com advogado. 18 anos de idade? Isso, exatamente. Já estava nos 20. Tá. Já estava nos 19 anos, 19 anos. E eu falei assim, que eu não queria ser advogado, né? Eu entendi de processos, né? E eu percebi assim que meu teto parou ali. Eu não ia passar daquilo. E eu fiz uma conta, assim, poxa, vou passar 10 anos, 15 anos para virar um diretor nessa empresa. É a sorte de eu ter saído que isso foi comprado, né? Então, e depois dissolveu. Juntou com a Mesbla, né? Exatamente. Depois faliu. Aconteceu todo aquele problema. E aí eu percebi assim que eu construía desses 8 anos, acho que estrutura para entender como que funciona a gestão de uma empresa, de um negócio. E eu falei assim, vou ser dono do próprio nariz. E teve uma época, um membro da família que eu falava dos nãos, né? Eu vou montar uma empresa. Eu falei assim, mas pra você ter uma empresa tem que ter CGC. Naquela época era CGC. Nossa, antes do CNPJ. Nossa, antigo. Cadastro Geral de Contribuinte, para você que é geração millennials. Agora é CNPJ, hein? CNPJ. E aí, você não. Aí esse membro da família falou assim, imagina, para ter um CNPJ, você tem que ser, tem que ser empresário e você é um analfabeto. Caramba. Pesado, Nossa. hein? Foi um tapa que eu... Assim, caraca, dentro de casa eu ouvi isso. Mas não foi na minha casa, não foi dos meus irmãos, foi de um parente. E isso me doeu muito, porque eu falei assim, vou ser dono do meu próprio nariz. Mas eu não me abalei, não. Fui lá, abri, paguei para a contadora. E eu abri uma empresa de consultoria para montar projetos especiais, que era estava em voga naquela época montar projetos especiais. De que área? Da área de comunicação, projetos especiais para eventos, para educação, sabe? Então, eu construía projetos para tentar vender para empresas de agências, né? Um negócio que não deu muito certo, mas me deu bagagem para entender como que o ecossistema funciona. E nesse espaço de tempo, eu fui fazer marketing multinível. Amway. Fui fazer Amway. A Carol também teve uma experiência com isso. Lá na minha casa, o meu pai... Até hoje ele é super fã. Nossa. Acho que ensina muito, né? Ensina muito. Eu aprendi coisas de liderança, de você fazer um plano de 5 anos para a realização dos seus sonhos, que é um planejamento, né? Tirar o diamante. Exatamente. Eu tinha um upline, né? Que era o meu patrocinador, para quem não sabe que é upline. Ele tinha um sonho de me transformar no primeiro diamante negro no país. Legal. Então, entre essa transição do MAP, querer montar um negócio, eu falei assim, tava flutuando, qual caminho que ia seguir. Eu fiquei por um tempo lá, um jovem líder, conquistei muito conhecimento e eu só não dei sequência porque a minha mãe, ela havia sido diagnosticada com câncer e esse câncer ceifou a vida dela, né? Em 3 meses. Nossa. E isso me derrubou porque tudo que eu fazia, eu sempre sonhava em realizar o sonho dela, ver minha família bem, né? E isso, de uma certa forma, foi me destruindo, né? Aos poucos, mexeu com outro sentimento que muitos falam hoje que é saúde mental, né? Mexeu com uma saúde mental, né? Que isso, de uma certa forma, me desestabilizou e eu fiquei durante uns 2 anos sem fazer nada. Foi meu sabático... Sem o seu propósito principal. Exato. E sem a sua mentora, né? Exato. Que era sua mãe. Mas depressivo. Totalmente. E eu percebi assim, que era um luto, né? Um luto que demorou 2 anos. E de eu entender... Eu sempre lembrava ela falando assim, olha, com 6, 7 anos. Naquela época não tinha esses arroz e feijão que você já pegava pronto, só lavar Tinha que separar, né? Tinha que separar. Limpar. Ela falou assim, vem cá, tá comigo. Mas mãe, olha, um dia eu não vou estar aqui. Você vai ter que aprender a se virar. Então,
Eu lembro de muito dessas passagens que ela falava e eu fiquei durante 2 anos com dinheiro guardado em casa, fazendo tratamento para entender essa minha dor. E passados esses 2 anos, quando o médico ele assinou o laudo para tomar aquele remédio, né? No primeiro dia que eu tomar, eu lembro, estava segurando a pílula, segurando o copo, e lembrei de uma das últimas cartas que minha mãe escreveu, falou assim, que eu posso ser o que eu quiser, mas que eu teria que lutar e ser forte. E outras coisas que eu falava assim, tenha paciência com seu pai, com seus irmãos, que coisa toda. Mas eu paguei a parte que me interessa, eu abri o lixo, joguei, bebi água. Falei assim, se eu tiver que lutar, vou lutar com isso. Fiquei durante 2 anos praticando leitura. Aí eu virei autodidata, que eu comecei a aprender a programar, fazer uma série de coisas. E aí o dia que eu falei assim, preciso pensar em mim agora, foi quando, foi na década de 90, né? Eu tenho um primo que ele é publicitário, um ótimo publicitário. Qual o nome dele? Anderson, conhecido como Ice. Cara criativo. O Anderson que mora em Orlando e Tampa? Não, olha só. Não, ele mora no Monte Azul. Monte então Azul. Tá bom, pensei que era o Anderson que a gente conhece aqui. Não, imagina. Mas ele é meu primo também. Tudo igual, Tudo igual, tá em casa. É meu brother. E aí ele tinha o costume de toda quarta-feira chamar os amigos de infância de escola para jogar videogame na casa. Regada pizza, vinho, cerveja. Atari. Não, era Telejogo? Não, já era PlayStation. Poxa, já tava chique. Era Play 2. Já tava chique demais. Exatamente. E aí um dia a gente tava jogando, eu adorava jogar videogame porque sempre não fez parte da minha infância, mas era algo muito distante. Eu falei para ele assim, primo, a gente podia fazer disso um negócio, né? Aí ele deu a pausa no jogo. É mesmo, né? E aí ele deu a ideia, a gente podia montar um buscador de dicas. Como buscador? Porque era a bolha da internet na época. Tinha os buscadores, Alta Isso que ano? Vista. Isso já era a década de 90, acho que já era 94, 95. Não existia Google. Não existia. Tinha Alta Vista, tinha o Explorer, a Microsoft. E aí a gente pode fazer como se fosse um buscador. Nome, a hashzinha, os consoles, a pessoa coloca o nome e quando aparecer o jogo, aparecem todas as dicas de como você começar e terminar o jogo. Uau. Que é conhecido anos depois como detonado. A gente começou a fazer essa brincadeira e aí dentro da comunidade, numa casa, dentro de uma comunidade, nós passamos madrugadas. Eu era o cara da venda, porque já tinha CNPJ. Ele era o cara da criatividade que criou a marca, criou o conceito. Eu tinha outro amigo que era programador, que fez todo o banco de dados. Tinha um cara que era designer, que desenhava Isso tudo numa casa lá na periferia. Na madrugada. Que bacana. Isso você tinha uns 20 anos, foi quando você foi apresentado ao videogame. Exatamente. E eu vi que talvez aquele seria meu mundo. Mas aí vem outro não. O quê? Videogame, isso não dá dinheiro. O Brasil é líder de pirataria. Você acha que eles vão ver o Brasil como... Não, eu falei assim, o Brasil tem cliente potencial, a gente tem que provar isso. Verdade, os CDs pirateados, né? Nossa. Vendia na rua por, sei lá, R$1. É. E custava 50 na loja. Exatamente. E aí, por que eu tive essa noção? Porque é um lado da minha vida que eu falo pouco. Eu já trabalhei com venda de jogos piratas. Eu já sobrevivi com isso. E aí, quando eu ia lá para uma Santa Efigênia, você via aquele mundaréu de gente entrando nos estantes, comprando o jogo, assim, vejo... Para quem não sabe, né, Santa Efigênia é uma rua tradicional de São Paulo, de toda a parte de tecnologia, de engenharia, de games, computadores, né? Você quer uma peça de computador, você vai na Santa Efigênia. Tudo por lá. Fui muito. Obrigada, Nossa. porque eu não sabia também. Nossa, e tá firme até hoje. É até um ponto turístico. Verdade, vem Vai bem no muito- centro de São Paulo. Nossa, vem pessoas do Brasil todo comprar lá para levar para outros estados. E lá eu percebi um público muito grande. E aí eu falei assim, vamos fazer esse negócio acontecer. Fizemos. Se chamava SOS Games. E... Nome sugestivo. Bem de buscador mesmo. Muito. SOS Games. A gente tinha um time muito bem criativo, né? E aí Tudo moleque. Todo molecão. Todo molecão que trabalhava e que usava o meio da semana para extravasar jogando. E aí foi quando a gente começou a trabalhar no projeto.
E a gente começou a crescer, ganhar espaço, notoriedade. E aí meu primo resolveu sair do negócio, que brigou com um dos sócios. E aí os outros que tinham... A gente não estava ganhando dinheiro. A gente tava Isso ainda na casinha na periferia. É, exatamente. A gente construiu um negócio relevante. E aí, quando eles discutiram e os outros não podiam ficar, quem ficou para segurar a bronca? Eu falei assim, não, eu vou segurar esse negócio. Serjão. Segurei. Ficou só um, que é o Michel, que me ajudou muito na época. Ele é um ótimo designer. A gente começou a trabalhar junto e aí comecei a procurar investidor. Aí procurei 4 caras que tinham dinheiro e compraram uma parte de participação do negócio. Que legal. E aí a gente começou a fazer o negócio. Alugamos uma casa de 4, 5 cômodos. Começamos a trabalhar e aí começamos a trabalhar com empresas como Nintendo, como essas franquias que vendem jogos nos shoppings. A gente começou a trabalhar com Microsoft, depois a Microsoft lançou, a Xbox chamou a gente para o lançamento. E aí a gente começou a ganhar musculatura, comecei a fazer matérias em cadernos de informática dos jornais, de alguns jornais de São Paulo. Que legal. E aí eu comecei a ganhar notoriedade. E aí um cara que talvez vocês conheçam, Max Gonçalves, ele foi o fundador da FenaSoft, que foi a maior Sim, eu lembro, a feira de tecnologia da América Latina. No né? AMB era, né? No AMB. Isso. É um cara assim que eu fiz amizade com ele, porque eu conheci ele na feira, eu adorava a ideia da FenaSoft. E às vezes ele me colocava umas berlindas no dia da inauguração. Você quer falar sobre games? Fala com aquele jovem ali. Então ele era um mentor que empurrava para o mundo, né? E aí chegou um dado momento em que a gente cresceu, tivemos ali algo em torno de 30 mil consumidores da nossa base. A gente tinha... E ainda era para dicas para games. Dicas para games. E se a gente ficasse até hoje, viraria um e-sports aí. Não, e isso foi muito visionário, porque hoje eu pesquiso métodos alternativos de educação para o meu filho. Porque eu acho que a gente tem que olhar de maneiras diferentes para o que a gente está ensinando para as crianças hoje, né? Eu espero ser uma mãe tipo a sua para o meu filho. Ah, será? Mas, então, tudo que a gente lê hoje em termos de educação é com base em games, porque o games te ajuda a solucionar problemas. Uma coisa muito bacana que eu li sobre games é que, né, sobre videogame, a criança não vai jogar porque é fácil, ela vai jogar porque é difícil. E tudo que a gente tem de tecnologia hoje, muita coisa, né, foi originada em games. Então, olha isso, sei lá, quanto tempo atrás. Nossa. Que você já teve essa visão lá atrás, né, indo contra o que todo mundo te falava, que esse era o caminho que hoje todo mundo sabe que games é o caminho de muita coisa que está acontecendo hoje. Certeza. E é a origem de muita coisa, né? Com certeza, é estimulante, mexe com faculdade de raciocínio, mexe com o reflexo, até pessoas. Não, e tira a molecada da rua do crime, né? Exatamente. A gente tá falando de periferia. Pra você ter uma ideia, teve uma época que a gente chamava os moleques que estavam na rua para jogar pra gente. Você vai jogar esse jogo e tá com um caderno e uma caneta. Quando você passa, você anota como que faz pra você passar as fases. Então a gente pegava aquilo, compilava e fazia nos dados, né? Colocava nos dados. Porque demorava, né? Demorava, a molecada gostava. Tem jogo hoje, tem jogo hoje. Tem a fase e demorava 8 horas, né? Exatamente. E assim, a gente não entendia o apelo social que isso gerava na região, na comunidade, principalmente onde a gente montou esse escritório. Mas foi um momento em que a gente começou a ganhar visibilidade. E aí, num dado momento, que a gente estava com todas as plataformas, Nintendo, e Sony, Microsoft, assim, por que não tem jogo para Mac? Tem uma Mac Lover aqui do meu lado. Nossa. Olha, é demais. Eu também sou. Porque assim, peguei a páginas amarela, porque a gente estava saindo já da analógica, estava indo pro digital por causa da internet. Fui na página amarela, botei Apple, liguei lá em São Paulo, na Chucre Zaidan, onde era o escritório. Morumbi. Falei, que é o Sérgio da SOS Games, uma plataforma de games. Uma pergunta, tem jogos para Mac? Ele falou, Sérgio, eu vou te responder, todos os jogos que tem para PC tem para Mac, só que a gente não divulga aqui no Brasil porque a gente não vê mercado. Você não gostaria de vir aqui fazer uma apresentação? Fui lá fazer uma apresentação, um pitch, né? Sim. E fiz a apresentação da SOS Games, eles viram o site, viram um buscador, e eles falaram assim, poxa, Sérgio, legal. Não gostaria de ajudar a gente a popularizar o Mac? Porque já era muito elitizado naquela época, né? Sim.
Você, poxa, será um prazer, porque eu já imaginei, eu como um jovem inocente, falei assim, Nossa. vou ter agora jogos para Mac, um link. Vou mostrar assim que tem jogos para Mac. E aí a Apple fez uma proposta. E os conteúdos que você faz no seu site dos lançamentos, a gente também vai colocar no site da Apple, no link de games, para fazer um mirror ali, né? Um espelho, para um propagar o outro. Sim. E eu falei assim, poxa, que massa. E aí, um dos diretores, quando eu cheguei na sala de reunião, tinha todos os gerentes de produtos. Eu pensava que ia falar com um cara de marketing. E aí, eu lembro que um dia eles falaram assim, vai na sala do lado ali, escolhe quantas máquinas você quer levar. Uau. Nossa. Eu abri a porta assim, uau, casa de doces. E ali eu Acho que escolhi. seria a minha reação também. Vou abrir a Apple, fala o que você quer levar. Nossa, eu levei o PowerBook, levei eMac, que era muito usado para educacional, iMac. Aquele que vinha tudo junto, né? É, o estudo display. Eu falei assim, olha, só que eu usei o meu lado humilde ali, assim, só que eu vim sem carro, tem que arranjar o jeito de levar. Não, Sérgio, a gente paga uns táxis aqui para levar para você. Nossa. 2 táxis que levou. Quando chegou, o que é isso? Agora a gente tem a divisão de jogos para Mac aqui. A gente montou uma... Não tinha nem noção da grandeza, né? Gente. Não tinha. Tava se divertindo. Tava me divertindo. E aí um dia eles fizeram um evento na cultura inglesa lá de Pinheiros. Que é uma escola de inglês? Que é uma escola de inglês. Para lançar a marca, o projeto Mac Games Brasil, que era a nossa marca no portal de games e que está em parceria com a Apple. E aí, eles chamaram todas as revendas, FENAC, Fast Shop, eu conheci todos os caras. Nossa. Que é as lojas de eletrônicos, né? Dos shoppings. Exato, assim, os caras que mandam, que fecham com eles. A partir de hoje, o Sérgio ele vai ser responsável pela parte de entretenimento, que vocês precisarem dele para montar um display com jogos, acessórios, ele está catalogando. Cara, abrir o mar. Sim. Eu me senti, assim... Me senti Steve Jobs nesse momento, sabe por quê? Porque comecei a falar com todo mundo, todas as grandes magazines que vendem Mac, né? É. E aí eu Só um parênteses, para quem está nos Estados Unidos e não conhece essas marcas, é tipo uma Best Buy. É. Imagina você ter lá um produto, um serviço e chamam lá todos os gerentes das Best Buy e falam, tudo bem, agora é o Sérgio Wall, ó, ele que vai desenvolver aqui o display, os produtos, mais ou menos isso. Exatamente. Eu conheci caras que eu via também como mentores. Conheci Júlio Kakamoto, que era um dos donos da rede Fast Shop. E aí, um dos caras que eu tive muito acesso, conheci a rede, né? Então, foi muito transformador. E eu tive uma primeira experiência que é inesquecível para mim, foi na Câmara Americana, lá em São Paulo, a Anshan. Eles fizeram, a época também fazia os roadshows, como nos Estados Unidos tem os WWDC. E eu tinha uma participação naquele palco, com aquele telão enorme, para falar sobre qualidade gráfica. E Com jogos... 25 anos de idade, mais ou menos. Exatamente. Nossa. Aí veio o Sérgio, vamos chamar agora o Sérgio para falar sobre a qualidade gráfica. Eu fui falar sobre a qualidade gráfica de jogos para Mac e anunciei nesse dia que no meio do ano, o primeiro jogo para Mac a entrar no Brasil era o Warcraft. Cara, eu até arrepio de falar, porque quando acabou essa palestra, e tem um lado dos expositores, que é a parte de fora do evento, que tem agências, todas as soluções que você pudesse imaginar, e todos vieram dando um cartão. Conheci várias agências de publicidade, porque eles jogam online, nas horas vagas, entre eles, funcionários. Então, eu comecei a conhecer muito player, muita produtora de show, muita produtora de filme, de cinema, muita agência de publicidade. Comecei a ganhar um conhecimento que eu não tinha. Mas foi justamente nessa empresa que a minha mente abriu. Eu descobri, eu sou um cara criativo. Como é que Você é o não efeito? se vira. Como é que é o efeito? Tem que adicionar aqui nos efeitos. Tem que adicionar os efeitos. Porque eu percebi que eu era criativo, que tudo que eu estava construindo estava dando certo. Mas aí vem os nãos. Mais uma vez. Mais uma vez. Esses novos sócios, porque para mim eu levo muito em consideração os primeiros fundadores. A SOS Games não foi fundada pelo Sérgio. A SOS Games foi fundada pelo Anderson, pelo Rogério Fávero, pelo Michel. E o Sérgio era o braço ali de vendas, coração para trazer visibilidade para o negócio. Os novos sócios, eles entraram porque eu achava que eles tinham capacidade de me ajudar a me levar para o próximo passo do negócio, que é ser a maior empresa de conteúdo de jogos de game e quem sabe virar no futuro, poderia ser um canal como existe no YouTube.
E eu comecei a perceber que essa visibilidade que eu construí, que eu criei, ela estava sendo suprimida. Eu estava me sentindo que nem Steve Jobs na história dele, que ele não conseguia fazer nada, até o ponto de tirar ele do comando do negócio. Eu percebi que a empresa, o SOS Games, estava sem comando. E aí é a dor do empreendedor. Empreendedor, você que está fazendo sociedade, é um casamento. Mas saiba que nem sempre todas as sociedades dão certo dentro do processo. Verdade. E aí foi a dor que eu tive de sentir que tudo aquilo que eu estava construindo, eu estava perdendo. Porque eram 4 caras contra mim. Eu era gênio também, né? Também dividi em partes iguais, estar com dinheiro. Sim. Foi quando eu tomei a decisão mais drástica da minha vida, que foi, vou abrir mão desse sonho. Se eu construir isso, tive participação e cheguei até aqui, eu acho que eu serei capaz de construir um novo negócio. Foi quando eu abri mão do negócio, assinei a minha saída, negociamos ali essa compra, né, Dessa tua participação? dessa minha participação. E aí eu resolvi ir para o mundo. E aí, no momento mais importante da minha vida, que eu estava sozinho, na casa do meu pai, num quarto que eu tinha montado, improvisado um escritório, eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a ver, eu tinha um monte de revista, comecei a folhear as revistas. Eu gosto muito de pesquisar tendência, então pensei, vou montar um negócio Revista de que assunto? Exame. De negócio. De negócios, porque o que me brilhava os olhos nessas revistas era as campanhas publicitárias. Eu via assim, nossa, que campanha bem feita, e ia lá e cortava. Você colecionava? Guardava numa pastinha. Meu pai achava que eu tinha um problema psicológico. Assim, vai trabalhar, fica aí cortando revista, você tem problema, você precisa de um psicológico, um psicólogo. Eu falei para ele assim, não, pai, não, eu não estou fazendo pesquisa de mercado. Pesquisa, olha aqui. E aí ele foi entender mais tarde isso. Foi quando, num dado momento, eu falei assim, vou montar um negócio de comunicação. E aí veio o outro não. Por que você vai montar um negócio de comunicação? Você nem publicitário não é. Para com isso. Eu falei assim, não, cara, eu percebi que eu sou criativo, que eu acho que o que eu tenho aqui de ideias, eu posso ajudar a realizar os sonhos dos meus clientes, né? Fazer alguma coisa real, vender sonhos, né? Não, você não é publicitário, você vai perder seu tempo. E aí foi quando eu falei assim, pai, eu não sou publicitário, mas eu posso contratar estagiários. É isso aí. Para suprir a deficiência. Exatamente. Quer dizer, ninguém reinventa a roda, né? Então, vi um gap e aí eu montei um escritório para fazer sites, né? Naquela época era a bolha da internet. Site que dava muito dinheiro naquela época. Isso já era virado dos anos 2000? Já era 2000 já. Já era 2000. E aí eu falei, vou começar a vender esse negócio. Vou começar a vender. E aí, peguei meu notebook, que era um tijolão, um Dell. Dell não, eu nem lembro, era um IBM. E ia... Os Mac ficaram tudo na empresa SOS Games? Ficaram tudo lá. E aí eu peguei um IBM velhinho, eu faço o site, tá aqui o meu cartão, hoje eu quero fazer um site. Aí comecei a vender site. Assim, era louco o negócio. Começou você sozinho? Sozinho. E eu vendia e eu fazia. E aí eu comecei a ver que o negócio começou a ficar louco. Assim, cara, naquela época, suponhamos, hoje, naquela época, 5, 10 mil, 15 mil era muito dinheiro. Sim. E era caro fazer um site. Eu vendia 10 sites por semana. Nossa. Sozinho. E esse site que você aprendeu a fazer quando sua mãe faleceu lá quando atrás, lendo os livros. É. E aí comecei a fazer um sitezinho básico, que era só tipo landing page, né? Sim. Quem somos, quem é, telefone. E comecei a fazer o negócio. Você precisa de uma pessoa. Aí comecei a chamar depois chamei outro. E aí eu peguei um pouquinho da ideia do marketing multinível. Falei assim, olha, você não vai ser meu funcionário. Você vai ser tipo um sócio. Você vai trabalhar comigo. De cada cliente que você for atender, eu te dou um percentual do resultado. E no final do mês, no balanço, eu te dou um bônus. Vamos comigo? Tô dentro. E aí comecei a fazer isso com todo mundo. Um dado momento, já estava com um time de 10, 15 pessoas já trabalhando. Uau. Tive que sair do quarto, fui alugar 2 salas. Aí
Aí Aí virou empresa de verdade. virou empresa de verdade. Peguei aquele CNPJ antigo lá, eu fui fazendo só as atualizações. Sim. Assim, era muita atualização, sabe? E aí um ponto que eu achei super interessante, assim, uma coisa que eu aprendi no marketing multinível sobre o custo de oportunidade. As pessoas precisam aprender a validar e avaliar uma oportunidade. Ah, não quero, não me interessa. Não, peraí, pensa, respira. Talvez você não precise agora, mas não fecha essa porta, porque você vai precisar lá na frente. Então, eu comecei a avaliar as oportunidades. E quando eu fazia um site para um cliente, eu falei, nossa, Sérgio, que legal, tá aí o dinheiro. Preciso fazer um cartão de visitas agora. Eu faço. Mas aqui não é uma agência que faz sites? Não, agora tem uma divisão gráfica. Montei uma divisão gráfica, na época falava fotolito, essas coisas, Sim, né? nossa. É bem antigo, né? Bem. E aí eu fui montei uma divisão gráfica e convidei um amigo, falei assim, eu quero que você seja responsável pela parte gráfica. E vamos fazer parceria com gráficas para começar a vender serviços gráficos. E aí, quando o cliente fala assim, poxa, preciso fazer um evento, um lançamento. Eu faço evento, lançamento. Mas você não faz mais com gráfica e com a parte de digital? Não, agora nós temos uma divisão de eventos da empresa. Quer fazer um coquetel? Eu vou fazer as propagandas, sabe? É meio louco. E aí, eu, ao longo de 10 anos, já estava com uma agência full service. E eu sempre queria mais. Tava com mais de 30 pessoas trabalhando comigo. Uau. Sabe? E a gente tinha um sininho lá quando a gente fechava lá. Quando a gente fechava um cliente... Bem americano, hein? Bem americano, Que sabe? legal. Porque eu vi em filme, né? Eu quero fazer que nem os caras com um sino ali. E era muito legal. E assim, quando a gente fechava um cliente, eles falavam assim, Sérgio, você vai fazer reunião com um cliente e tal? Vou fazer. Então vai ter pizza hoje, né? Porque sabia que ia fechar. Eu disse, não, eu vou vir com esse contrato fechado. E a gente fechava o dia à tarde comendo pizza, comemorando. Era um ambiente muito gostoso. E eu sempre fui querendo mais. Foi quando, assim, poxa, eu via muito. Uma coisa louca, né? Minha mãe falava assim, tudo que você quer tem que jogar pro universo, né? Porque o universo sempre te entrega, né? Então, eu sempre levo isso em consideração. Eu vi aqueles programas da Mauri Júnior e do Otávio Mesquita, né? Sim. Keep it coming, programa de fim de noite. Night. Na Socialite. High Socialite. Society, sabe? Aí eu falei assim, poxa, imaginou um dia o Sérgio apresentador? Aí, a agência bem, eu conheci um dono de uma... Não existia net, era multicanal. Conheci o dono de uma emissora. Que é quando entrou as TVs a cabo. Exatamente. E ele tinha um canal lá, ele tinha as programações, me apresentaram ele, falei assim, tem uns projetos que eu posso vender pela minha agência. Qual canal você lembra? Acho que era canal 16, Millennium. 16 era o HF. É o HF. Que era o canal da Jovem Pan. Olha só. Tá vendo só? Aí Nossa passou por... enciclopédia que Não, tá vendo? vocês Tá podem vendo? ver. E tinha o canal 21 também. Canal 21. Que é onde eu conheci minha mulher. Tá vendo? Mas foi maravilhoso, sabe por quê? Porque a minha mãe falava assim, você pode ser o que você quiser. E eu fui lá apresentar um projeto de um programa de fim de noite chamado Girando à Noite. Nossa, esse projeto é diferente, é uma mescla dos dois programas lá, mas ó, agenda cultural, onde que a pessoa pode fazer no fim de noite, um restaurante, uma balada. E aí ele ficou me olhando e falou assim, sabe o que você pode apresentar? Eu falei assim, não, esse negócio de apresentar não é comigo, porque tem DRT, não fiz curso. E eu comecei a apresentar... DRT, pra quem não sabe, é o registro de jornalista, né? Exatamente. E ele tirou um papel assim, não, tô te dando um DRT provisório. Assim, fulano de tal, vem cá, você e o Cicrano, 2 câmeras. Vocês vão grudar nele e tem 30 dias para trazer um programa. Então eu virei apresentador por 6 meses. Nossa. E Legal. aí eu conheci o mundo da televisão. Baita experiência. Nossa, o Oscar Freire me vestiu bem. Opa, Oscar Freire era Ia minha lá, praia pegava- depois na moda, hein? Poxa, quando Caramba, eu Tretão passava- podia ter te vestido se tivesse te conhecido na época, Poxa, tá vendo? fórum, tá vendo? Nossa, ia ser um mágico, né? Mas assim, eu vi que era tudo possível. O mercado de comunicação me levou a conhecer pessoas, né? Eu estava trabalhando com várias áreas. Eu estava já atuando já na área de televisão, conheci pessoas da área de televisão. Eu também eu adorava muito show business. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, não quero fazer um show com uma atração brasileira, quero fazer com uma atração internacional, porque isso vai trazer muito dinheiro. Pode chover canivete, o pessoal vai pro show. E aí eu conheci uma das empresas uma das agências da WA, que é do William Cranfield. Eles tinham uma produtora, e aí eu falei assim,
cheguei para uma dessa produtora para tentar prestar serviço. Então, eu comecei a prestar serviços para essas pequenas produções, né, na área de eventos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer produções como o U2, que nem quem trouxe na época foi o Acioli. Eu também tive a oportunidade de Linkin Park, Morumbi, 50 Cent, Pacaembu, Black Eyed Peas no Olímpia. E eu vi assim que o mundo do show business, ele me brilhava, me saltava os olhos. Assim, um dia eu vou fazer um festival. Um dia eu vou fazer um evento desses que vai virar fazer parte do calendário anual. Então, o mercado de comunicação me deu essa bagagem, mas me deu o mais importante, que foi essas conexões com pessoas que falam assim, pô, Sérgio, você tem estrelinhas, eu vou abrir um contato com uma pessoa para você atender, para você ter uma mentoria, né? Então, isso foi muito transformador, sabe? E eu cheguei num tempo, numa fase, que eu estava me sentindo muito bem, sabe? Eu tinha uma dor que era... Eu não conseguia encontrar mais pessoas negras, donas de agência naquela época, para... Acho que compartilhar experiências, né? Às vezes, a gente sabe que o sistema, ele é excludente. É muito mais fácil um cara, uma agência, um cliente, um concorrente, não contratar uma mão de obra no serviço de um empreendedor preto e comprar do cara branco. Eu já tive pessoas que, quando eu ia atender um cliente... Eu sempre utilizei o nome Sérgio Wall, ele não esperava um cara negro. Olha. Eu falava assim, poxa, eu esperava um alemão. O cara falava isso, sabe? E tive momentos que, cara, você não fecha um negócio com você porque você é um cara negro, sabe? Nossa. Você chegou a escutar isso? Cheguei a escutar. Eu até falando até ontem para um dos meninos, você sabe, às vezes me vem alguns flashes. E a questão ela extrapola, né, o lado do preconceito, porque... O que difere o Sérgio, um cara negro, de um Sérgio branco que tem numa agência? Ou se os dois vão entregar um bom serviço. A capacidade intelectual não tem nada a ver com a cor da tua pele, tua religião, o país que você nasceu. Exatamente. E a tua origem social. Exatamente. E os caras não estavam acostumados a ver um dono de uma agência preta, porque, na verdade, o mercado publicitário sempre dominava pessoas brancas, né? Então, eu estava quebrando ali uma barreira e eu tinha essa dor. Mas eu me sentia muito bem, porque eu estava realizado ali. Se amanhã um dia uma grande agência quiser fazer uma proposta, eu aceitaria, né? E assim, eu montei a agência e não estudei publicidade. Não estudei publicidade porque eu não queria, porque naquela época não tinha cota, não tinha, era caro. E o autodidatismo, ele te permite conhecer formas de você aprender sobre o mercado de comunicação. E eu fui trazendo isso para minha vida, e fui aprendendo, fui lendo livro, fui lendo, entendendo os P's lá, entendendo um monte de coisa. Fui colocando isso como Philip regra. Kotler. Exatamente. Pai do marketing. Poxa, e assim, eu conheci pessoas da agência Liu Lara, eu conheci o pessoal da DM9, eu conheci o pessoal da Underma, prestei serviço para a Underma, e assim, aprendi com os caras, e assim, acho que o papel da minha humildade e conhecer esses caras, eu sempre falo assim, eu sei fazer, mas eu vou aprender com vocês. Eu tô com vontade e garra de fazer as coisas acontecer. Então, fui construindo isso. Fiz projetos com SBT, né, de um reality show, que seria o primeiro reality show de música gospel, sabe? Tipo American Idol, sabe? Uhum. Infelizmente, o negócio aconteceu porque pessoas atrapalharam o processo, que eram outros sócios dentro da operação. Então, os nãos... as barreiras, elas sempre existiram na minha jornada. E até aí parece que você já viveu 75 anos. A gente nem chegou no banco aí. Exatamente. Não, porque você teve uma vida... Intensa. Você começou muito cedo, né? Mas foram muitas coisas. Foram. Quantas barreiras você foi quebrando? Nossa, eu fiz tanta coisa nessa minha vida. Até trabalhei de garçom. Para compor renda. Assim, foi no momento que eu já não estava mais exercendo a parte de comunicação e eu precisava fazer o projeto da Conta Black vingar. Porque quando eu falava para os caras, tô com um projeto massa, eu preciso de dinheiro para fazer um banco digital. Pô, esse projeto não para em pé. Que é a Conta Black, para quem não sabe. Então, Exatamente. a transição dessa agência, desse porte, teve que dar um passo para trás, recomeçar, humilde, ser garçom, para ir atrás do seu novo sonho. Mas conta por quê? Que eu sei dessa história, é muito interessante. Mais um não. Exatamente. Que você tomou, por isso que você... Eu tive um não mais forte. O mercado publicitário já estava passando por grandes transformações e eu comecei... E ele é muito sazonal, né?
Você tá grande, você tá pequeno, você tá pequeno, você tá grande, ou você fecha as portas. Depende do cliente que você tem. Tem um Depende, cliente gigante, aí perdeu. Exatamente. Nossa, já A sofri bala 20, 30%, depende do tamanho da empresa, né? Exatamente. Eu passei muito por isso. E até a agência fica pequena. Mas eu sempre tive uns pequenos clientes, algo que me pagava as minhas contas. Eu sempre acreditava em coisas maiores. E eu perdi meu irmão. Meu irmão, ele era meu irmão mais velho dentre os homens. Ele era o meu account manager. Eu era o cara que, se o Sérgio não está lá, ele resolvia. E ele tinha DRT. E ele era locutor. Ele era o meu cartão de visitas. Não tinha um cliente que não fechava negócio, que ele não fechava negócio. E ele era conhecido como Flávio Café. E ele tinha uma voz grossa: olá, tudo bem? Eu sou Flávio Café, eu sou account manager da agência Ibits. Assim, fala-me bem, como que eu posso te ajudar? Então ele era um cara muito carismático e ele é um cara que eu amava assim de paixão, porque muitas das coisas que eu sou, eu tentava ser igual a ele. E eu perdi ele por um fato fulminante, assim, jovem, 40 anos, tinha acabado de fazer 40 anos. E aí me trouxe o gatilho, né, das perdas, né? Perdi ele era meu braço direito, tanto que quando eu soube, eu fui o último da família a saber. Falaram pra mim, vai lá pro hospital que ele passou mal. Não, ele tinha falecido, tinha me deixado. Do quê? Ele tinha falecido. Um infarto? Num infarto fulminante. Você sabe que meu irmão foi igualzinho. Poxa. Com 41 anos de idade, meu irmão do meio, Alexandre. E hoje eu ajudo até a criar meus sobrinhos, porque acho que tudo tem um motivo na vida, né? Sim. A gente pode se abalar ou pode tomar mais força, né? Porque eles deixam um legado, como o teu irmão. Sim. Eu acredito que deixou um legado muito forte. É muito. É. Eu percebo muito isso em você desde ontem, na palestra lá no LEAD, hoje, os valores familiares, que o legado que a família deixa pra vida, né? E Exato. aí vira negócio, mas é pra vida. Exatamente. E eu sempre fui família, sempre imaginei assim que os meus negócios seriam uma empresa familiar. Pensava, meu irmão vai ser diretor, eu ia ter ser gerente, eu ia ter mexer. Então, eu sempre fui muito disso. Foi o momento que eu dei uma pausa na comunicação, sabe? E precisava repensar os passos que eu ia dar na minha vida, né? Assim, e a vida, ela é isso mesmo, ela tem altos e baixos, né? Um dia você tá bem, outro dia você tá mal, outro dia você tá estonteante, querendo pagar a conta de todo mundo, sabe? Mas isso são os altos e baixos, e uma coisa que a minha mãe falava é que a nossa vida é como o açúcar, ela vai se refinando, né? Ao longo da jornada, das suas experiências. Você aprende a ler pessoas, você aprende a entender que existe investimento bom e investimento ruim, entre outras coisas. Isso foi me trazendo essas sensações, esses gatilhos, e aí essa pausa. E aí, 6 meses depois, eu voltei, somente com consultoria de marketing, né? Para falar, pessoal, voltei, estou fazendo uma consultoria de marketing, o mercado já tinha mudado também. Mas a agência tinha fechado. Exatamente, tinha fechado. E aí eu falei assim, estou voltando com consultoria, mas eu estava muito bem estruturado, um ótimo score. E aí foi quando eu precisei fazer um investimento na agência, né? Trocar os equipamentos, computadores, tudo. E eu falei assim, poxa, eu preciso trazer Macintosh para o negócio, né? Que eu era amante, Claro. né? E achava que aquela máquina, a máquina ela é boa para entregar, né? Na parte criativa. Fui falar com o meu gerente. Enquanto eu tinha mais de 10 anos essas contas da Qual empresa. banco você pode falar? Não posso. Não pode? Um bancão. É um bancão, é um bancão. Então eu imaginei. É um bancão e acho que pode gerar um gatilho neles. Mas, um dia você vai estar do tamanho do bancão e falar, exatamente. Tá vendo? Lembra? Exatamente. Você lembra de mim? E aí eu fui pedir para ele um crédito para eu trocar pelo menos, eu ia vender metade das máquinas e colocar as outras metades, né? Ele me falou não. Eu falei, tá bom, mas por quê? E quando a coisa é lógica, ele falou assim, Sérgio, você tem um problema restritivo que não te permite liberar o crédito. Resolve esse problema, em 6 meses a gente conversa, vamos trabalhar o seu score e a sua pontuação interna no banco. Eu era obrigado. Análise de crédito mesmo. Que seria o certo, né? O exatamente. Justo, honesto. Exatamente. Mas eu estava apto para esse crédito. E no momento que ele falou não, eu perguntei de novo, mas por quê? Ele simplesmente falou assim, eu não posso te emprestar. Vamos conversar daqui a 30 dias. Eu falei, não, daqui a 30 dias eu fecho meu negócio de novo. Eu quero voltar ativa, né? Aí ele não deu a resposta que um gerente deveria dar. E aí eu me coloquei no lugar de um dado que o BID divulgou. Banco Internacional de Desenvolvimento? Isso.
que o empreendedor negro, ele tem o crédito negado 3 vezes ou mais Do que um branco. do que uma pessoa branca. Nas mesmas proporções. Isso mundial. Exatamente. E aí eu entendo a questão do racismo estrutural, né, sabe? O cara, eu utilizei todo o serviço do banco. É uma coisa lógica. Eu não era o melhor cliente, mas era um bom cliente. Contatei até produtos e serviços que eu não ia utilizar, imaginando que um dia essa pontuação ia me favorecer. E aí comecei a ir para a vala comum. Comecei a entender qual era o meu lugar ali. E aí foi quando, assim, de uma forma muito sarcástica, eu falei assim, pô, meu, por causa disso eu vou abrir um banco. Ele me olhou assim e saí. Aí, um dos sócios falou assim, cara, deu risada e falou assim, sabe que significa abrir um banco? Eu falei, não sei. Joguei pro universo. O universo Mais uma vez. se encarrega disso. E aí fiquei 15 anos trabalhando com consultoria, agência um espaço muito pequeno, me mantendo ali, fazendo as minhas coisas. E aí o universo começou a conspirar. Porque eu comecei a atender empresas do mercado financeiro. E nessa de atender empresas do mercado financeiro, eu estava ali como consultoria de marketing. Como consultoria de marketing. Ah, Sérgio, quero construir uma marca, quero construir um produto. Poxa, tá vendo aqui que você tem um portfólio legal, sempre usei o mesmo portfólio. Você não quer ser o nosso diretor aqui de marketing para nos ajudar a construir essa marca? Vou. Prestação de serviço. E aí foi quando o negócio não deu certo do cara. Mas só que nesse espaço de tempo não ter dado certo, entre regulações, coisas, eu já entendi que existe um regulador, existe CVM, existe Banco Central. Eu comecei a conhecer pessoas. E aí o negócio não deu certo e... Então, vida que segue. O cara não deu certo, queimou dinheiro, a gente... procura próximo. E uma das pessoas desse relacionamento dele falou assim, me ligou e me disse assim, Sérgio, eu negocio dívidas de municípios. E eu preciso chegar no... Precatórias. Exatamente. Eu preciso chegar nos bancos de negócios que tem verba para isso. E aí ele falou de um banco, eu não posso falar o nome. E aí eu falei assim, falaram que você tem um bom network. Eu falei assim, quem não tem network não tem nada. Eu falo para ele, e comparo para todo mundo. Tem alguém aqui do lado que me fala isso também. Então eu somos da mesma geração, então da mesma época, então... 73, 74. Poxa, tem história. E aí foi quando, em uma semana eu consegui, eu sempre fazia aquela brincadeira, eu estou a quantas pessoas dessa pessoa? Porque hoje eu faço assim, Michelle Obama, eu estou uma pessoa de Michelle Obama. Eu estou uma pessoa de Barack Obama. Eu estou a 0 pessoa de Chris Gardner. Então eu começo a fazer, eu fazia isso e aí eu encontrei em uma semana eu encontrei o cara. Disse, tá aqui seu contato. O cara falou assim, caraca, você foi muito rápido, Sérgio. Eu falei, network, eu conheço um amigo que conhece o cara e consegui essa agenda com você. Vamos comigo nessa reunião? Vamos. E foi lá, apresentou o projeto dos municípios, as dívidas, papapá. O banco tinha uma verba muito boa para isso. E aí, no final da reunião, ele falou assim, no cafezinho, Sérgio, tá afim de ganhar um dinheiro? Eu falei assim, claro, desde que seja lícito, eu quero. Ele falou assim, você fica como relacionamento, se trouxe o banco, eu acho que faz sentido ser o nosso relacionamento com o banco, enquanto eu negocio com os secretários de finanças desses municípios. Não, perfeito. Ele te botou dentro da empresa. Pra quem não sabe... Não me colocou, mas eu era o cara que se relacionava ali no meio, tava porque ali, tem que ter as duas pontas, né? Porque a parte dos municípios, só para explicar para quem não conhece, é a dívida podre, né? Alguém que não pagou IPTU, ISS e todos os impostos, aí a dívida fica podre, vai lá e negocia por, sei lá, 10% do valor, 20% do valor, porque o Estado já tinha perdido. Então, basicamente é isso. Né? Exatamente. E eram cifras assim... Não, gigantes. Gigantes. Quando me viu, eu estava no meio das negociações. Porque eu trabalhava ainda com a minha comunicação, sabe, com a minha consultoria, flutuava nessa área, porque eu dei uma consultoria de um contato, ele é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu falei assim, então, vamos sim. Quando eu vejo, eu estava em Brasília, que eu já estava em outras áreas, sentado numa cúpula negociando e ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? O que eu estou fazendo aqui? Uma coisa, eu sou publicitário, mas eu não sou cara do mercado financeiro. Mas o universo está falando assim, alguma coisa para mim, né? E já estava conspirando. Aí foi quando eu falei assim, estava um café com o presidente desse banco, eu falei que construímos uma relação ali legal, profissional ali, e ele falou assim, cara, há 15 anos atrás aconteceu isso comigo.
Expliquei todo o contexto Contou a histórico. história do crédito negado, Exatamente. dos computadores. E aí eu falei assim, cara, e só como publicitário eu fiz essa pesquisa. Olha quanto desbancarizado tem no país. Sabia que essa grande... Desbancarizados são as pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de crédito. Exatamente. Mas olha, e é empreendedor. Não falava empreendedor, são empresários. Olha quando que eles movimentam fora do sistema bancário, dinheiro vivo. Microempresários, né? Microempresários. Até o termo no Brasil, né? Microempresa, ME. Exatamente. E eu falei assim, se eu tivesse a possibilidade de criar um produto para que ele pudesse pelo menos abrir uma conta, porque esse cara que tem restrição às vezes não consegue abrir uma conta, usa uma conta poupança, você acredita? Assim, que dignidade o cara tem? Eu poderia dar uma conta para ele, colocar o dinheirinho dele, ter orgulho de emitir um boleto para cobrar o cliente, que eu via isso muitas vezes. O cara, Sérgio, vou te ajudar. Vai quando você for para São Paulo, procura o fulano de tal. Ele é o cara de produtos do banco. Tenta encontrar ali um produto que seja aderente ao público. É o público de baixa renda. O público de baixa renda. E naquela época, 2008, os Traveler Checks estavam sendo substituídos pelos cartões pré-pagos. De viagem. E eu, numa reunião, olhando assim, ien, dólar, aquela coisa assim. Cara, é possível a gente fazer um desses cartões em reais? Não, sim. Inclusive, até temos. Então, vamos fazer um teste. Peguei um cartão, fui para uma casa de câmbio, coloquei para fazer a recarga, sistema. Na época, falava assim que em 10 minutos já estava no cartão. E comecei o cartão no débito. Débito internacional até. E aí eu falei assim, tá aqui um modelo de um negócio que dá certo. Tô dando pro cara a possibilidade dele colocar o dinheiro num produto, né? Mesmo que seja um MVP, uma forma early stage ali, inicial, de entender que a gente pode evoluir. Eu falei pro cara, esse é o produto. E aí a gente começou a trabalhar. E aí em 2008, eu falei assim, eu não posso fazer isso como publicitário. Vou abrir um CNPJ. Outro. Abri o CNPJ da Rise Invest. Que eu achava assim que era uma empresa de assessoria financeira. E aí veio não. Você nem certificado é. Você precisa ter as certificações dos órgãos financeiros, né? Ambima, e assim vai, CVM. E assim, uma coisa que eu... Como que a audácia das pessoas fala assim, você nem é publicitário. Assim, você nem assessor financeiro é. Eu falei assim, eu não sou, mas eu estou. Mas você não é. Dá licença. E aí eu falei assim, posso trazer uns assessores aí para prestar um serviço, né, alguma coisa. Mas ficou uma coisa muito nebulosa que eu fiz uma imersão de 2008 até os dias de hoje para entender produtos financeiros, entender também sobre educação financeira, porque não se falava muito. Muitos falam que o brasileiro não nasceu com educação financeira. Eu falo assim que é ao contrário. A educação financeira, mais por causa dos contextos macroeconômicos e políticos, suprimiu a grande parte da população economicamente. E o costume da educação financeira se perdeu no espaço. Porque na nossa época, e você vai lembrar, o jovem que nascia, os pais abriam conta poupança, só podia sacar dinheiro quando você tinha maior de idade. Só com 18. E meu pai e minha mãe sempre lá colocando dinheirinho, a Caixa minha tia... Econômica Federal. Exatamente. E a carteirinha era até de papel. Isso, era. E assim, o meu pai, minha mãe sempre... A gente nunca teve todos os brinquedos, né? Porque meu pai e minha mãe não tinham condições. Quem dava os melhores brinquedos era minha tia, que ela que tinha um bom salário, um bom emprego no final do ano. E a gente não era do tipo assim, eu quero, não, porque a gente sabia que dinheiro tinha um valor lá dentro de casa. Sim. Mas existia educação financeira. E aí a gente começou a entender que a gente não estava reinventando a roda, a gente só estava melhorando ela, dando mais sobrevida para ela. E foi quando eu passei durante todo esse tempo de 2008 até hoje, entendendo esses produtos, vendo como que se encaixam, aprendendo um pouquinho questões regulatórias do Banco Central sobre esse produto, que é pré-pago, que pode, que não pode. Também eu fui aprendendo e fui trazendo mentores dentro desse processo. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Vou te ajudar porque esse projeto acho que vai ser super legal. E aí a conta back não saía do papel. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso fazer uma imersão na jornada do afroempreendedor. Aí eu montei um outro CNPJ.
Uma ONG. Uma ONG chamada Afrobusiness Brasil. E nessa época, a Fernanda, minha esposa, ela já era uma jovem executiva na TAM e ela saiu da TAM porque ela sofreu burnout, né? Então ela era uma pressão muito... Ela sofreu com racismo também, e ela era muito exigida, e ela começou a ter crise de burnout, e foi quando ela resolveu sair e fazer um sabático. Ela foi para a Europa, e eu fiquei desenhando com o Márcio, que era o antigo... Você já era casado? Não. Não, já éramos casados. Pô, um marido bonzinho, hein? Exatamente, né? Tá vendo, Fernanda? Tá ouvindo a gente, ó? Meu amigo aqui é bonzinho, hein? Bonzinho, né? Olha só. Não vai arrumar outro marido igual esse, não, Não, viu? não vai. Foi para essa aqui, outro igual a mim, você vai ter que ralar. E eu acabei estragando o sabático dela. Porque quando eu e o Márcio, que era um outro advogado, empreendedor negro, tinha um escritório lá na Paulista, ele tinha dificuldade de identificar pessoas negras para fazer negócio, criar um círculo, né, que, como tem em algumas comunidades. Assim, vamos criar uma, aí criamos a Afrobusiness, pensei a ideia para a Fernanda começou a viajar na nossa ideia e quando ela voltou, ela já voltou trabalhando com a gente e eu era o secretário-geral, ela era a responsável de comunicação, o Márcio era o presidente e aí, cargas d'água, o negócio começou a degringolar porque... a gente tinha que ter uma participação mais efetiva dentro da jornada do empreendedor e aí a gente voltou com mais força para fazer o processo. O resultado é que a Afrobusiness hoje já tem 9.000 associados. Uau! E tem uma parceria com a fundação do Lema, né? No caso, eu sou fellow da Fundação Lema, fui convidado para ser um dos líderes. Uau. Tá eu, Edu Lida e muita gente boa. Pô, ali dentro. Imagino. O congresso anual que eles têm é um congresso que mostra os resultados dos projetos, das campanhas, das ações, do que a Fundação transformou na vida de vários projetos. Inclusive, eles vão abrir processo para trazer candidatos para serem líderes. Vou te trazer, hein? Opa, tô dentro. Quando é e onde? Tô esperando. Vambora, eu e Carolina estamos lá. Não, já pode deixar que eu vou trazer vocês para o processo, porque é uma conexão inigualável. E eu só me cheguei porque por tudo isso que a gente construiu, né? A Afrobusiness, ela hoje, ela prepara o afroempreendedor para atender as grandes cadeias. Isso que eu ia perguntar, como exatamente funciona, né? Sim. Para quem está escutando ou vendo, talvez eu me encaixe. Como a pessoa sabe se a Afrobusiness pode ajudar ela? A gente começou na época com uma plataforma de gerar conexões, né? Conectar os empreendedores para eles fazerem negócio entre si. A gente percebeu esse negócio de round table já está batido, a gente precisa fazer mais. A gente começou a entender que grande parte dos empreendedores tinham o sonho de ter com clientes empresas grandes. E eles jamais iriam passar por um processo de compliance, se tivesse qualquer tipo de restrição. Então, a Afrobusiness passou a capacitar esses empreendedores com marketing digital para os seus negócios, com mentorias. E aí a gente começou a trazer empresas como Itaú, como Carrefour, como Facebook, como Google, para serem potenciais clientes. E essas empresas elas já estavam, porque isso é muito comum aqui nos Estados Unidos, né? O supply chain, Sim. Diversity, sabe? Sim. A diversidade nas cadeias de suprimento. Elas começaram também a querer seguir esse caminho, né? Até porque dessas empresas que eram de fora, tinha uma das regras, Supply Diversity. Que interessante. Aqui é lei, né? Aqui é parte Exatamente. E aí lá ainda está engatinhando, sabe? Mas deu certo. A gente preparou os empreendedores para prestar serviços para essas empresas. E para eles é um orgulho de falar assim, meu cliente é o Facebook. Meu cliente Não, abre muita porta, né? Abre muita Muito. porta. Muita porta. Muito. E essas empresas entenderam que o papel social delas, já temos um compliance muito complicado. Assim, não é complicado. Se você quer adotar uma prática de supply diversity, para essa classe principalmente, você tem que rever as suas regras de compliance. Ah, mas eu só pago 90 dias. Por que você não paga em menos tempo? Porque se você paga em 120 dias, 60 dias, 90 dias, você já matou o empreendedor. Já é um efeito dominó, né? Porque ele vai ter que fazer empréstimo. Acha que você está levando vantagem, mas você vai quebrar a cadeia e vai Exato. sobrar para você. Exatamente. A gente começou a discutir. Não é nem pauta da Afrobusiness fazer isso, mas a gente começou a entender que as empresas precisavam se posicionar tal. E aí eu comecei a ter números.
Comecei a ter números. Esses empreendedores não conseguiam abrir a conta, esse empreendedor ele tem um problema com a porta giratória. É uma questão histórica, é uma questão cultural do empreendedor que não consegue ver a instituição bancária, a instituição financeira como seu principal aliado. E ele começa a empreender por necessidade, só faz tudo no dinheiro, de uma forma muito simples. E aí a gente percebeu, não... Perde o controle. Perde o controle, acessa crédito caro, não tem nenhuma mentoria para que ele possa dar um passo importante. Aí eu comecei a pegar esses dados e falei assim, tá aqui que eu preciso para fazer a Conta Black acontecer. E aí foi quando, num dado momento, eu falei assim... Um parênteses, explica qual o conceito da Conta Black para quem não conhece ainda. A Conta Black, ela é uma conta digital e um hub de serviços financeiros. Nós temos uma conta digital e temos aqui um hub de serviços financeiros onde alguns players que já atuam no mercado estudam produtos e serviços pensados para as classes C e D e E. E a Conta Black, ela nasceu com esse intuito de ser o banco da maioria dos brasileiros. Eu acho que os bancos estatais deveriam ser o banco da maioria dos brasileiros. Sim. Mas eu acabei adotando esse... Qual que é o número? 57 milhões de pessoas que não tinham conta? 57, hoje nosso público é 57% da população. 57% da população. Então mais de 100 milhões. Exatamente. Que não tem conta bancária. São 55 milhões. Uau. Quer dizer, esse número caiu. Sim. E eu te explico por quê. Os bancos achavam que isso nunca ia mudar e que esse número ia crescer. Achava que era... Abandonou. É como se não existisse essa parte da população. Não me interessa esse público. É essa a questão. Mas quando começou a surgir o advento da redemocratização do acesso aos serviços e começaram a entrar as empresas de tecnologia, eu falava assim, um dia essa redemocratização vai chegar no mundo financeiro. Começou com alimentação, mobilidade urbana, produtos e serviços. Eu falei assim, isso internet, vai... né? Internet, as coisas começaram a acontecer, até que as fintechs começaram a surgir. E começaram a surgir com a vertical de crédito. Qual a diferença de uma fintech, de um banco, do que vocês são, para a pessoa entender? Qual é a diferença principal? A fintech, ela não é uma entidade financeira, né? Mas ela é uma empresa de tecnologia que oferta serviços financeiros, né? Então, ela se enquadra nesse perfil. Claro que hoje já existem certificações que qualifiquem melhor essas empresas, como uma fintech que é uma sociedade de crédito direto, que ela pode ofertar crédito ou serviços de crédito, como uma SEP, que é uma entidade de crédito, de empréstimo de crédito entre pessoas, né? Isso começou a surgir recentemente, mas na época eu falava muito fintech. É uma empresa de tecnologia que tem uma solução plugada num banco, numa instituição de pagamentos, para levar serviços financeiros. Então a pessoa não precisa nem ter uma conta num banco tradicional. Ela pode ter a vida dela inteira numa fintech. Exatamente. Uhum. E aí começaram a surgir vários tipos de fintechs, desde dados, desde da forma como você compra produtos pela internet. E aí as coisas começaram a evoluir até que surgiu a fintech banco, né? Que na verdade não é um banco. Na época o mercado, alguns bancões falavam assim, a gente vai ter uma guerra. Quem que é o maior hoje? Hoje, a maior fintech? Hoje temos hoje que virou banco, mas temos o Nubank. Nubank, né? É gigante, né? Maior que o Itaú, o Bradesco. 40 milhões de clientes, né? Uau. É o que eles eu não acompanhei essa fase, porque eu mudei para cá em 2012 e não existia ainda. Assim, quando eu lancei a Conta Black, ele já tinha lançado um crescimento bem exponencial na época. Temos Neon, e aí começaram a surgir os outros bancos digitais, os menores, que eles começaram a perceber que existe um público muito interessante. E aquilo que os bancões falavam atrás que era impossível, que eu vou usar um termo que um banqueiro me falou, e eu não falo o nome do banco e o nome, mas eu acho que se ele ver vai lembrar de mim. Ele falou assim que essa classe desbancarizada é uma lama que a gente não quer pisar. Nossa. Uau. Meu cliente é o middle. Ele falou como um Faria Limer. Ele falou assim, meu cliente é o middle. Eu tô falando que nem esse. Eu quero concorrer com os bancos médios, que eu quero um cliente middle, que é aquele cliente que é qualificado para crédito.
Não quero pisar nessa lama. Mas era um banco popular? Era um banco. Ele nasceu de um banco. Ele vem de um banco. É dissidente de um banco. Tá. E aí eu... Tá bom. Mas nossas histórias são parecidas, né? Que desbancarização, que coisa toda assim. Não eu acho que em tese sim, né? Mas eu... Conceitualmente não. Qualquer uma rabinha entre as pernas, eu já falei assim, esse não é o banco que eu quero como parceiro. Mas assim, quando a gente cospe pro teto, pra cima, se a gente ficar, você cai na testa, né? Tanto que meses depois de procurar a gente quer atingir baixa renda. Alguém? Já era. Vai lá! Tenta convencer. Tenta pisar na lama. Mas leva uma galocha. Compra uma bota bem resistente e vai lá. Exatamente. Mas assim, as fintechs elas começaram a mostrar para os bancos que existe uma massa de pessoas. E os bancos não entendiam que essa grande massa, com o Brasil, com crise ou sem crise, é o que mantinha o Brasil em pé. Porque não é o grande empresário que mantém a economia. Como tudo, né? Como tudo. Exatamente. Tanto que lá na malha de clientes que são black, são só apenas 5% no Brasil. Eu pensei, esse cara tem que ser black. Claro, eu não vou dar crédito ilimitado para ele, mas eu vou trazer o glamour para mostrar que ele é importante. Né? Conquistando. Ele precisa se ver importante, ele precisa se ver empoderado. E assim, eu preciso trazer essa cultura, esse lifestyle, sabe? Você tem um cartão Black agora. E a ideia da Conta Black, ela veio justamente com isso, de trazer esse lifestyle para mudar o mindset de grande parte dos empreendedores. Só que a questão muito mais histórica disso tudo é que a Conta Black nasceu como o primeiro banco preto protagonizado por pessoas pretas no Brasil. E aí... Já fez essa pesquisa do mundo? Pois é, né? Já fiz a pesquisa. Tem alguns na Europa. Não deve ter muitos. Aqui deve ter algum nos Estados Unidos também. Mas na Europa tem muito, no leste europeu também. Porque eles têm muito dinheiro, né? Sim. Tanto que a gente foi convidado para levar Conta Black Colômbia, Estados Unidos, Canadá, que legal. Vietnã, a gente. França e também Portugal e continente africano ali, Angola, Moçambique. Os países de língua portuguesa. Exatamente. E aí eu percebi assim, poxa, eu preciso fazer o case Conta Black ser um mega sucesso. Chegar no patamar dos grandões que já chegaram, ou perto, ou pelo menos 10% disso, para falar assim, olha, chegamos aqui, podemos crescer muito mais. E isso traz também uma outra responsabilidade. Poxa, Sérgio, você é o primeiro cara negro que montou um banco. Os nossos antigos, os masters, que lutavam que brigavam pelos nossos direitos na década de 70, 80 e até 90, eles já falavam na década de 80, assim, nós precisamos ter os nossos bancos, nós precisamos ter os nossos negócios, né? E era um mundo distante porque nos Estados Unidos, na época de Martin Luther King, que o sonho, né, de a gente construir a nossa própria economia, isso começou lá atrás. E nós começou de uma forma muito tardia. Na nossa década de 80, 70, 80, era possível falar. A gente montar um banco que atenda uma necessidade de uma classe empreendedora que é majoritária no país e que é uma potência financeira e que pode contribuir muito para o país. E, na verdade, isso não aconteceu. E eu vejo esses nossos sêniors, nossos mestres, falando assim, poxa, vocês estão realizando um sonho nosso. Então, a gente acaba sentindo a responsabilidade. Você, cara, eu preciso fazer esse negócio, eu sei que eu vou enfrentar muita gente que não vai querer que esse negócio aconteça. Mas você está dando para essas pessoas o que a sua mãe te deu. Mas a maioria, 90 e muitos % não teve alguém em casa que falou que elas podiam. Exatamente. E esse é o seu papel com essa população. É mais social do que financeiro e tecnológico. Exatamente. Porque eu falo assim, que é possível ser social e ser lucrativo. Que é o melhor dos mundos. Eu falei no evento ontem que a CUFA fez um evento no Sheraton. Quem que é a CUFA? A CUFA é acho que é a comunidade das favelas. Eu não vou lembrar. Tá. Desculpa, Celso Altair, de Preto Zezé. Eu tenho... Pô, te coloquei nessa justa, hein? Porque eu também não conhecia. Esse dia. Mas a CUFA, ela tem um papel social nas comunidades. Ela começou muito no Rio de Janeiro e hoje ela atua em várias comunidades no Brasil. Central Única, as favelas. E aí, você tá única das favelas.
Vamos dar um Google aqui, peraí. Exatamente. Eu É tô pegando aqui. Central Única das Favelas. E eles fizeram, esse ano, um evento chamado Expo Favela. Nossa, eu assisti. O Marco Tawil, nosso grande amigo que nos apresentou, me mandava todo o material lá. Incrível. Uma primeira edição de um evento que eram 4 andares no Sheraton, que encheu o espaço, que tinham salas, que tinham painéis com vários temas, com celebridades, com influencers. Mentes brilhantes, que faziam fila. E que consumiu, tinha uma área de consumo. E não era barato, né? Não era o barato. ingresso para assistir. Não era barato. Só era barato para quem era de comunidade. Tá, legal. E assim, eu participei lá falando sobre a Conta Black e eu vi ali um gigante que estava adormecido e que está acordando agora. E o mercado agora está começando a entender que favela não é carência, a favela ela é potência. Uau. E que grande parte dos criativos estão lá dentro. Eu vim de lá. Favela não é carência, favela é potência. Adorei. Exatamente. Adorei. E que, poxa, um cara que não teve o estudo acadêmico, que teve uma mãe incentivadora, que passou por todas as mazelas que todo jovem preto poderia passar e que está passando hoje, montou um banco digital. E montou um banco digital não por uma questão de glamour, mas para você, cara, a gente pode construir a nossa economia. Enxergou, né? Enxergou ali Não é nem como empreendedor, né? Eu acho que o teu papel, por tudo que eu te conheço e que, enfim, tudo que você está demonstrando hoje aqui, que é uma aula, né? Para quem está assistindo nosso podcast, vou até virar aqui que eu não tô nem conseguindo olhar para a câmera aqui, porque eu quero ficar aqui prestando atenção. Mas acho que é uma aula de ensinar para as pessoas que você pode sim ter um negócio com cunho social e vai virar um business. As pessoas fazem o contrário, falam assim, vou montar um negócio, vou ganhar muito dinheiro aí, eu vou começar a doar um pouquinho. Nos Estados Unidos até que doa bastante, né? Tem a política disso. No Brasil ainda está engatinhando, mas acho que você fez ao contrário. Porque o teu negócio vai explodir pelo conceito de ajudar as pessoas. Sim. Não é pelo conceito do cartão de crédito, da educação. Isso daí é um plus. É um plus. Mas é o antes, né? Que é uma coisa que é muito difícil, né? O empresário pensar e falar assim, peraí, deixa eu ver um negócio que eu vou ajudar as pessoas, vou demorar uns 10 anos para dar uma pivotada, para dar uma crescida do jeito que eu imaginaria, mas o conceito, a base, o alicerce, não derruba. Não derruba. Não derruba. E assim, os números são estarrecedores, porque assim, uma coisa que eu falo assim que as pessoas do mercado financeiro estão acostumados ao mesmo, né? Colocar dinheiro sempre no mesmo e ficar aquele ciclo vicioso. Eu falei uma vez pro cara, olha, eu falei para um investidor que esse outro investidor, ele falou assim, não, mas esse público não tem muito dinheiro. Eu falei assim, tudo bem, se for falar de 1, 2, 10 pessoas, até não tenha, né? Mas você está falando de 35 milhões de pessoas. 35 milhões dessas pessoas movimentam fora, que são pessoas desbancarizadas ou subbancarizadas, movimentam 437 bilhões ao ano. Uau. E na maioria das vezes, dinheiro. Cash. Vai rodando para cá e para lá. Se eu for entrar no recorte das favelas, das comunidades do nosso país, que são inúmeras, as comunidades movimentam 120 bilhões por ano. Só Paraisópolis, esse foi um dos dados que eu coloquei. Paraisópolis é a maior favela de São Paulo, né? Uma comunidade. Heliópolis é a maior. Heliópolis é a maior. A Paraisópolis acho que está no ranking como a segunda maior. E ano pandêmico, pessoas morrendo, passando fome, 1.500 novos negócios surgiram. Na pandemia? Na pandemia. Uau. Eles fecharam o ano movimentando em todo o ecossistema da Paraisópolis 950 milhões. Só entre eles internamente? Exatamente. Caramba. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa Lógico, pagar conta. lógico. E aí a gente mostra o potencial que isso tem dentro de uma comunidade. E aí, isso é nas comunidades. Agora, se eu fosse por recorte de raça, se eu for falar de 57% da população, eu só vou falar de consumo. A população preta no país, no Brasil, ela consumiu no ano de 2019 1 trilhão e 700 bilhões em produtos e serviços. Absurdo. Agora você imagina se você represa, não vou falar nem 0,00000 disso. É um mercado e qualifica esse público. Porque a partir do momento que eu qualifico, eu falo assim, agora você é um black member. Não falando que você é correntista, você é um black member. Vou te dar lifestyle,
vou te dar oportunidades. Se os outros bancos que têm os hubs de aceleração, a gente vai montar o nosso hub de aceleração para atrair. Desse hub de aceleração, a gente vai também montar o nosso venture capital para também te ajudar a fazer o seu negócio relevante. Vamos criar fundos para investir na formação de jovens, lideranças, os jovens, bolsa de estudos, né? A gente tem que ter jovens lideranças que nos representem. E assim, os bancos fazem isso aqui. Tem fundos para tudo. Então eu pensei, poxa, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que começar pelo lado simples, que é trazer a educação financeira como a esteira de transformação. E na segunda fase desse processo, trazer os serviços financeiros como a porta de entrada. E para fechar o ciclo, assim, olha, vou te preparar para mostrar que é fácil você ter acesso a crédito e o crédito não ser seu inimigo. E isso como educação financeira, é uma forma de eu mostrar para o empreendedor, assim, sim, eu preciso de serviço no sistema financeiro, eu preciso ter uma conta pessoa física, eu preciso ter uma conta pessoa jurídica no meu negócio, eu preciso movimentar, eu preciso emitir boleto, eu preciso mostrar que existe vida. E quando eu mostro que existe vida, a minha análise de crédito não está na minha vida pregressa de quanto que eu devi, que eu fiz de errado lá atrás. Ela está aqui mostrando assim, quanto que eu produzo. E aí Perfeito, sim é o perfeito. crédito correto, né? Eu não vejo a hora de daqui a muitos anos, ou poucos, quem sabe, você ter esses números para mostrar. Poxa. Olha aqui, quem acha que não existe racismo? Quem acha que isso não existe? Que as pessoas reclamam. Aqui, está a prova. Exato. Essas pessoas não existiam. E Exato. agora está aqui. Exatamente. E acho que isso vai ser um número tão importante para o Brasil, para o mundo, porque vai ser fato. Exatamente. Não vai ser a pessoa falando. Então, você vai ser a pessoa que vai trazer esse fato para a mesa para mostrar quantas outras coisas, sim, tem que investir. E, infelizmente, isso não está vindo de um governo. Está vindo de uma Exato. E assim... Iniciativa privada, né? iniciativa privada. E tem um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tem discutido internamente na Conta Black, que quando a gente fala muito sobre o nosso negócio... Por isso que eu colocava no meu pitch, assim, nem todo negócio liderado por negro é ONG. Porque eles esquecem tecnologia, esquecem o termo fintech. Não, gente, eu sou uma fintech, eu estou na mesma fila que os caras lá, captando regra de growth, de crescimento, para ter rodadas de investimento. Eu estou lá, não estou pedindo dinheiro emprestado, em doado. Mas quando a gente fala, parece que soa, às vezes, um doar. Tô ajudando. Exatamente. E, assim, e às vezes te coloca numa situação que desmerece o modelo de negócio, sendo que já existem mercados desse tipo. Então, e aí a gente percebeu que recentemente existe muitas empresas de capital, que investem em startups, que elas só investem em negócios brancos. São poucos negócios pretos investidos no Brasil, sabe? Ideias maravilhosas que o cara só precisa ser ouvido e falar assim, cara, eu posso gerar emprego. Eu posso gerar renda. Eu posso construir legado para os meus filhos, os funcionários os filhos dos meus funcionários. E assim, eu acho que a grande verdade em todo esse processo todo, que o papel da Conta Black é trazer essas mazelas, não como ponto de discussão. Assim, não, nós demos a iniciativa e nós estamos fazendo. E a minha estadia aqui nos Estados Unidos, ela veio justamente com esse objetivo de fazer um roadshow que não é vender Conta Black. Falei assim, gente, a gente tem um projeto, um negócio que ele é notável no Brasil. E que ele só será possível com pessoas engajadas que queiram fazer parte desse crescimento. A gente pode ser o maior banco no Brasil, assim como o Nubank chegou com 40 milhões, a gente pode ser também. Se eles chegaram, porque vocês estão começando por um caminho que eles não começaram. Exatamente. Então, olha o número de pessoas, né? Exatamente. E daqui a pouco os números vão falar por si, né? Então, assim, é um trabalho... É um exercício para mim todo santo dia, né? Mas aqui, com 2 semanas, eu já comecei a me conectar com pessoas que dificilmente falariam no Brasil. Comecei a falar aqui com elas aqui, a almoçar com elas. Assim, cara, tô aqui é onde as coisas acontecem realmente. O network, ele é implacável, ele funciona. E aí comecei a falar com potenciais investidores, caras que acharam um modelo de negócio, um negócio excepcional. Não que eles vão fechar, mas que o cara se deram ao luxo de ouvir. Cara, quero ouvir. Acho que é muito legal esse projeto. E eles começaram a fazer conta. Poxa, 57% da população
Imagina se você atingir 1% Já é grande. Já é enorme, Já é grande. né? E aqui tem sido um divisor de águas, né? E a Conta Black, ela tá passando por fases de captação. Preciso É isso que eu contratar. ia perguntar, quais são os para onde está indo a Conta Black agora? Olha, hoje nós temos, por uma questão tecnológica, nós temos 23 mil clientes. Eu tenho uma meta muito conservadora. Às vezes a gente tem que vender para o investidor os big numbers, né, que eles falam. Assim, não, a gente quer chegar a 100 mil clientes nos próximos 18 meses e na segunda rodada a gente quer ultrapassar a casa do 1 milhão. E eu sei que para ultrapassar a casa do 1 milhão e construir essa relevância como serviço financeiro, eu também tenho que trazer jornada. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo agora como Conta Black? A gente está já implementou seguro, microseguro, pensado para a faixa CDE. Tipo R$10. Exatamente. Estamos implementando agora um consórcio de intercâmbio. Tem muito jovem que quer viajar, fazer línguas, essas coisas todas. O cara faz um consórcio de 3 anos, um preço super barato. Se ele for contemplado antes disso tudo, no prazo que ele quer fazer, ele consegue fazer intercâmbio, fazer línguas. Estético, também tem o estético. Tem muita mulher que quer ficar bonitona e ver que o consórcio pode permitir ela fazer um consórcio estético. E agora a gente está colocando a vertical de investimentos. Que legal. Por quê? Porque quem pediu são os nossos membros. Poxa, se tivesse um rendimento aí, eu tiraria o dinheiro até do banco A ou do banco B. E eu falei assim, vamos fazer isso agora então. A gente vai lançar a Black X em agosto. Porque a Black X, X de multiplicar, né? E o X por causa de Wakanda, né? Por causa do filme, né? Sim. Então a gente trouxe um pouquinho dessa questão lúdica do poder, né? Sabe? E aí a ideia da Black X é ser um braço de investimento para ensinar o que é renda fixa, renda variável com educação financeira, o que é investir em ações. Tem aqueles caras que já operam sozinho, acessa lá, dá para ele condições para que ele possa usar a nossa plataforma. E mais o mais importante, a nossa meta é fechar o ano para formar os 50 primeiros agentes autônomos pretos, pardos e periféricos do Brasil. Que sempre sonharam em atuar no mercado financeiro, achavam que isso era um mundo muito distante. Parabéns. E a gente viu aonde entra o nosso papel, a nossa responsabilidade social. E aí tentar mudar o mindset dos investidores. Cara, isso pode ser um big negócio. E às vezes a gente é muito questionado. Os racistas de plantão, né? Quando a gente lançou a Conta Black, primeiro banco para tratar pessoas negras, eles falavam assim, vou lançar a Conta White. Ai, gente. Mas assim, eu sempre levei isso na esportiva. Você não acha que as pessoas têm... Tem eu vou lá, é isso mesmo. Já foi feito há muito tempo. Eu falei assim, cara, você parou no tempo, já existe a Conta White, existem várias, só escolher o melhor que se encaixa. Só pintar o cartão. Só pintar o cartão. Eu falei assim, em momento algum a gente falou que a Conta Black é um banco só de pessoas pretas. Essa Conta Black, assim como o Safra é um banco fundado por pessoas judaica, eles têm vários tipos de cliente. Agora, por que quando um cara negro fala assim, vai montar o primeiro banco para pessoas negras, para apoiar o empreendedor negro, a gente não está desmerecendo ninguém, a gente está querendo apoiar quem precisa de apoio realmente, né? Que precisa ter acesso. E aí um desses caras que criticou, abre a conta lá, tem 6 pessoas que você vai ser aprovado. Ele abriu a conta, foi aprovado. Depois ele cancelou porque ele viu que funciona. Mas assim, a gente também tem que aprender a lidar com essa animosidade de algumas pessoas, né? É algo que a gente infelizmente, a gente nunca vai conseguir erradicar. A gente só consegue minimizar a partir da criação, né? Ensinando valor para os nossos filhos sobre o próximo, sobre os costumes, sobre as culturas. E até o próprio Denzel Washington, quando ele foi questionado sobre essa questão racial, ele falou assim, não é sobre cor, é sobre cultura. Nós aceitamos as culturas de todos, por que ninguém respeita a nossa cultura? Ele falou assim que o filme Bons Amigos, Bons Companheiros, feito por Martin Scorsese, poderia ter sido feito pelo Steven Spielberg. Mas Steven Spielberg fez a Lista de Schindler. Por quê? Uma questão cultural. Tá na raiz dele, trazer essa história. Então, por que
que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode ser respeitada? As pessoas respeitam o nosso espaço e falassem assim, cara, que legal. Vocês precisam realmente mostrar que existe uma potência financeira que é metade da população e que pode ser um grupo empresarial que vai ajudar muita gente. Com certeza. Acho Sergião, desculpa, Carol. Mas pode complementar, porque eu ia agradecer já a aula dele, porque a gente está chegando no fim. Mas, Carol, considerações aí, fica à vontade. Não, eu ia só falar um último comentário. Tem uma palavra que eu gosto muito que eles usam aqui, que eu conheci ela quando eu resolvi amamentar por muito tempo, que é normalizar. Então, eu acho que quanto mais você expõe, ajuda, traz, para as próximas gerações, talvez vai ser uma coisa que esteja mais normalizada do que hoje. A gente não vai conseguir apagar ou erradicar, como você falou, mas eu acho que cada vez mais tem que ser. Eu acho que pessoas como você e tantas outras que têm que lutar tanto, eu espero que na geração do meu filho já seja algo que ele não veja como uma barreira tão grande ou uma diferença tão grande, né? Sim. Mas eu gosto dessa palavra para qualquer coisa que é vista de maneira que as pessoas excluam de qualquer tipo de jeito, sabe? Exatamente, concordo. Eu acho que é preciso construir essa normalidade, sabe? Enfim, estamos aqui com esse objetivo. Tinha que ser normal, né? Tinha que ser. Normal. Anormal Incrível. Esse podcast de hoje, o primeiro que começamos, não é nem com o pé direito, começamos de uma maneira brilhante. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo até aqui, obrigado pela aula de cidadania. Eu acho que mais do que tudo, do que empreendedorismo, do que a parte social, do que todas as aulas que você deu de várias coisas, né? Quando a gente pensou em criar esse podcast, eu falei para Carol, nós vamos aprender muito mais do que ensinar. Muito mais. Porque eu acho que as pessoas, e principalmente esse mundo hoje digital, né? O podcast pode chegar em qualquer lugar no mundo. Você que está assistindo pelo YouTube, a gente já pede aí para dar um like, para compartilhar, para assinar nosso canal, pelo Spotify, Apple Podcast, para onde você estiver. Por quê? Para passar para frente esse conhecimento. Então a gente vê um cara tão brilhante, tão humano, acho que a palavra é essa, Sérgio, como você, aqui nos Estados Unidos, passando, e o nosso podcast em língua portuguesa vai chegar nos países Portugal, em Moçambique, em Angola, em outros lugares, né? A gente sabe disso, que até as nossas pesquisas já dizem, né? Não é um podcast nos Estados Unidos, para os brasileiros nos Estados Unidos, para os brasileiros do Brasil. Quer dizer, é global. Então, acho que o que você fez aqui, não fez hoje, né? Mas que você está fazendo na tua vida, ontem no evento do LEAD, e com esse conhecimento vai ajudar muita gente que vai ouvir, vai se inspirar, vai te procurar. Por falar nisso, redes sociais, Sérgio. Exatamente. Se você quiser saber mais sobre Conta Black, Instagram @conta.black. Se você quiser conhecer um pouquinho do Sérgio, é diferente, não é Sérgio de Sérgio, é Sergi com J, Serjal. Com dois L's. Com 2 L's. Isso. Tudo, hein? E site da Conta Black, maiores informações é o www.contablack.com. Temos o nosso LinkedIn também, LinkedIn da Conta Black. É super interessante acompanhar ali as novidades, os nossos desafios. Esses são os nossos canais. Em breve vocês verão o Sérgio fazendo uma dancinha no TikTok. Ixi. Não, brincadeira. Mas assim, a gente vai trazer conteúdos muito, muito interessantes no TikTok. É isso aí. Venha para casa, seja um membro da Conta Black, seja um Black Member. Tenho certeza absoluta que nós não nascemos prontos. Queremos melhorar cada vez mais e a sua participação individual ela é muito importante para que a gente venha atingir o nosso maior objetivo, que é ser relevantes e transformadores. Perfeito. Carolina, considerações finais depois dessa aula? Eu estou sem palavras, mas eu acho que a gente agradece pelo Brasil, pela sociedade, por quem precisa, e o desejo é que esse podcast chegue no ouvido de quem tem que chegar. Estamos jogando no universo. Já está lá. É isso aí. E nas nossas redes sociais também, @AndréDueck, Dueck com K, @Carolina B. Lara, lá no Instagram e também a gente está no LinkedIn, Carolina Lara, André Dueck. Esse é o OneBRZ Podcast, episódio número 1.
Não podia ter sido melhor. Carol, eu tô, como fala, reluzente aqui, reluzente. E só vou me despedir demais, né? Pois é. Demais. Vamos para a próxima? Muito bom. Vamos embora. Sérgio, valeu, irmão. Obrigado. Fica com Deus. Acompanha a gente, dá um like aí, compartilha esse conteúdo, One BRZ Podcast. A gente volta na semana que vem. Até mais. Valeu, pessoal.